Uma mendiga em lágrimas entrega 2 bebês nos braços do bilionário e diz: por favor, fique com eles. Eu não consigo suportar. Não vejo mais meus irmãos mais novos passando fome. Ao ouvir isso, o bilionário chora e faz algo. Isso muda a vida dos 3 para sempre. Nathan Cole ajeitou sua gravata de seda italiana em frente ao espelho. Perfeito como sempre. O reflexo mostrava um homem de 48 anos impecavelmente vestido. Cabelos grisalhos nas têmporas, um terno sob medida, postura impecável, tudo exatamente como estava. Deveria ser. Sr. Cole, o carro está esperando, anunciou a voz no interfone. Nathan não respondeu. Ele simplesmente pegou a pasta de cor da cama king size e lançou um último olhar ao redor do quarto. Manhattan, no apartamento de cobertura, brilhava com a luz do sol da manhã que entrava pelas janelas do chão ao teto. A vista por si só já era deslumbrante. Valia milhões. Literalmente, assim como tudo o mais que Nathan Cole possuía. Já deixo, respondeu ele finalmente. Na sala de estar minimalista, seus passos ecoaram no chão. Piso de mármore importado. Sua vida era assim agora. Grandes espaços vazios onde o eco de seus próprios passos era sua única companhia constante. O telefone tocou. Karen, sua assistente, estava com a agenda do dia. A reunião estava marcada para as 9 horas com investidores japoneses. Almoço com o prefeito ao meio-dia. Teleconferência com Zurique às 3. Nathan ouvia, mas sua mente estava ocupada. Vagando sem rumo. Mais um dia, igual a todos os outros. Negócios, contratos, milhões. Mudando de mãos, e depois de volta ao apartamento vazio, pedir jantar, trabalharam mais um pouco, talvez um whisky enquanto assiste ao noticiário financeiro, dormir, repetir. E não se esqueça da caridade. Jantar às 8, concluiu Karen. Cancela o jantar, disse ele de repente. Mas o Sr. Cole, você confirmou sua presença semanas atrás. A imprensa estará lá e dirá a eles que estou doente ou viajando, seja lá o que for silêncio. Do outro lado. Depois de anos trabalhando para ele, Karen sabia quando não insistir. Como o senhor gostaria. Nathan desligou o telefone e parou no meio da sala. O quê? O que ele estava fazendo? O jantar era importante. Sua ausência seria notada. Gerar fofocas. Isso poderia afetar os negócios. Por que cancelar? Porque ele era cansado. Cansado de sorrisos falsos, conversas vazias, pessoas que só queriam algo dele. Ele caminhou até. Ele entrou no bar e se serviu de uma dose de uísque. Eram 8 horas da manhã. Ele nunca bebia tão cedo. Era uma daquelas. As muitas regras que ele impôs a si mesmo. Regras que construíram seu império, regras que ele seguia religiosamente. O gelo tilintou. No copo. Nathan olhou fixamente para o líquido âmbar e depois o colocou de lado, intocado. O balcão. Não, nem isso tentava mais. Ele caminhou até o escritório, seu santuário. Ali, entre monitores exibindo gráficos e relatórios, ele se sentia em controle. Era onde ele passava a maior parte do tempo quando estava em casa. O trabalho era o único algo que ainda fazia sentido. Ele abriu o armário para pegar alguns documentos, e foi aí que aconteceu. Um envelope. O objeto que estava equilibrado em cima de uma pasta caiu, espalhando seu conteúdo pelo chão. Nathan se ajoelhou para recolher os papéis e congelou. Uma foto antiga. Dylan aos 6 anos, sorrindo com 2 dentes da frente faltando. Segurando um troféu de beisebol. Nathan ao lado dele, com um braço sobre o ombro do menino, ambos felizes sob o sol de um domingo qualquer, seus dedos tremeram ao tocar a imagem, como se fosse algo frágil e precioso, que de fato era. Nathan apertou o botão da foto. Ele pressionou o papel contra o peito por um instante, fechando os olhos. O peso daquele pequeno pedaço de papel parecia mais pesado do que qualquer coisa que ele já tivesse sentido. Ele se lembrou daquele dia, o primeiro jogo de beisebol de Dylan. O menino tinha ele rebateu a bola e correu o mais rápido que suas pernas curtas permitiam. Não foi um home run. Ele mal chegou à primeira base. Mas o sorriso em seu rosto quando olhou para as arquibancadas, procurando por seu pai. Nathan engoliu em seco. Quantos jogos que ele perdeu depois disso? Quantas peças escolares, aniversários, momentos que nunca mais voltarão? É simplesmente trabalho temporário, querida. Ele dizia para Lauren. Quando estivermos financeiramente estáveis, terei mais tempo. Mas esse tempo nunca chegava. Chegou. Nunca era o suficiente. Sempre havia outra aquisição, outra
Expansão, mais um mercado a conquistar. Nathan colocou a foto de volta no envelope e a guardou na escrivaninha. Gaveta. Seus olhos pousaram no telefone. Quantos anos ele havia passado desde que falara com Dylan? 5, 6. Seu filho devia ter mais de 20 anos. Agora. Um adulto que cresceu sem a presença do pai. Nathan pegou o telefone e ficou olhando para ele por um longo momento. Então, coloco-o de volta no lugar. O que ele diria depois de todo esse tempo? Desculpe por não estar lá. Desculpe por ter escolhido o trabalho. Palavras vazias. Agora. O interfone tocou novamente. Sr. Cole, o motorista está preocupado com o horário de reunião. Nathan olhou para o relógio. Já estava atrasado. Os investidores japoneses detestavam atrasos. O negócio estava valendo bilhões. Estou descendo, respondeu ele automaticamente. Ele pegou a pasta, ajeitou a gravata mais uma vez e caminhou até a porta. Parou com a mão na maçaneta, olhando para trás. No luxuoso apartamento vazio. Por um segundo, um pensamento estranho o atingiu. Todo aquele sucesso, todo o dinheiro, o poder, o respeito. Teria valido a pena. Os pensamentos se dissiparam tão rápido quando surgiram. Nathan Cole era um homem bem-sucedido, um dos mais ricos e poderosos do mundo. País. Claro, tinha valido a pena. Tinha que valer. Ele fechou a porta. Atrás dele e dirigiu-se ao elevador. No espelho do elevador, ajustou mais uma vez sua gravata impecável, ajeitou seus ombros, e assumiu sua melhor expressão de confiança. O que mais havia para fazer? Afinal, essa era a sua vida agora. Mas como o elevador desceu, a imagem daquela foto e a sensação de vazio no peito permaneceram como uma pergunta sem resposta. Pergunta, como uma dor sem nome. O encontro com os investidores japoneses foi um desastre. Pela primeira vez em sua vida, ele. Em meio à sua carreira, Nathan Cole não conseguia se concentrar. A imagem da antiga foto de Dylan invadia sua mente. Ele teve pensamentos no meio de declarações cruciais. Gaguejou durante a apresentação, confundiu números, ligou o chefe da delegação com o nome errado. Karen o observava do outro lado da mesa com crescente preocupação. Nathan Cole nunca cometia erros, nunca perdia o foco. Algo estava muito errado. Desculpe. Não estou me sentindo bem hoje, disse ele finalmente, interrompendo a si mesmo. Explicação sobre as projeções de crescimento para o próximo trimestre. O líder dos investidores, Sr. Tanaka, acenou educadamente com a cabeça, embora friamente. Talvez seja melhor remarcarmos para outro dia, Sr. Cole. Não foi uma sugestão. Foi uma repreensão educada. Nathan sabia que acabara de colocar em risco um acordo multimilionário. Certamente, Karen entrará em contato para marcar uma nova data. Aperto de mãos formal, sorrisos forçados. A sala de reuniões esvaziou rapidamente. O que está acontecendo? Perguntou Karen. Assim que ficaram sozinhos. Você está doente. Devo chamar um médico. Nathan esfregou suas têmporas. Não, eu só preciso de um pouco de ar. Cancelo meus compromissos para o resto do dia. Todos eles. Até mesmo o de Zurique. Conferência. Todos eles, confirmou ele, pegando o casaco. Karen franziu a testa. Em 10 trabalhando para Nathan Cole durante anos, ela nunca o tinha visto cancelar um dia inteiro de compromissos. Estou indo para casa a pé, ele disse. Anunciou, dirigindo-se à porta. Está chovendo, avisou Karen. E são quase 20 quarteirões. Nathan não respondeu. A porta do elevador se fechou atrás dele. Lá fora, a chuva caía em filetes finos e constantes, encharcando rapidamente seu terno italiano. Nathan não se importou. O frio penetrante e a umidade eram quase bem-vindos. Algo real, algo que ele pudesse sentir. Caminhou sem rumo, deixando os pés o levarem. Guiá-lo. Em vez de ir para o apartamento, ele foi na direção oposta, em direção a uma parte da cidade que ele raramente visitados. Os edifícios reluzentes de aço e vidro deram lugar a construções mais antigas e menos. Construções imponentes. As pessoas nas calçadas não usavam mais ternos caros, mas roupas simples do dia-a-dia. A chuva diminuiu, transformando-se em uma garoa leve. Nathan parou em uma esquina. De repente, ficou desorientado. Percebeu que estava em um bairro residencial de classe média com pequenas lojas, uma padaria, uma lavanderia e uma loja de conveniência. Lugares comuns para pessoas comuns.
Seu estômago roncou. Ele não tinha comido tudo. Dia. Ele avistou um pequeno restaurante do outro lado da rua e atravessou em direção a ele. O interior era simples, mas limpo. O ar estava impregnado com o aroma de café fresco e comida caseira. Uma mulher de meia idade atrás do balcão sorriu quando ele entrou. O que vai querer? Pode ser, querida. Nathan hesitou, não acostumado com tanta informalidade. Seus restaurantes habituais. Tinha estrelas Michelin com Matra chamando de Sr. Collissier que conhecia seu vinho preferências. Um café e um sanduíche de presunto, por favor. Já está saindo. Sente-se. Onde você quiser. Nathan escolheu uma mesa no fundo e olhou pela janela. Do outro lado da rua havia um pequeno parque. Até mesmo com a garoa fina, algumas crianças brincavam nos balanços enquanto mães e babás conversavam em bancos próximos. A garçonete ele trouxe o pedido. O café estava bem quente e forte, servido em uma caneca comum. O sanduíche era simples. Pão, presunto, queijo e alface. Nada de pão artesanal ou presunto importado. Nathan deu uma mordida e ficou surpreso. Estava bom. Muito bom. Ele comia devagar, observando a vida cotidiana se desenrolar do outro lado do vidro. Pessoas comuns com problemas comuns. Vivendo uma vida normal, algo que não experimentava há muito tempo. Ao terminar, Nathan deixou uma nota de $20 sobre a mesa. Custou mais de 3 vezes o valor da refeição e foi embora. A chuva havia parado completamente, deixando o ar limpo. Ilegal. Ele decidiu atravessar o pequeno parque a caminho de... Bem, ele ainda não sabia para onde estava indo. Passou por um parque infantil com 3 crianças e 2 mães, depois por um pequeno lago onde os patos nadavam tranquilamente. Foi então que ele a viu. No extremo oposto do parque, sentada num banco ainda molhado pela chuva. Uma menina. Parecia exausta, suja, com os cabelos castanhos emaranhados. Os cabelos caíam sobre seu rosto, e em seus braços, 2 bebês envoltos em panos velhos e gastos. Cobertores. Nathan parou. Algo naquela cena parecia profundamente errado. A menina parecia muito jovem para cuidar de 2 bebês. As crianças pareciam muito pequenas para estarem lá fora naquele ambiente úmido. Tempo. Onde estavam os pais? Ele olhou em volta. Ninguém prestava atenção. A menina com os bebês. Hesitante, Nathan se aproximou. Olá, ele disse, mantendo uma distância respeitosa. Você está bem? Precisa de ajuda. A menina olhou para cima, com intensos olhos azuis, mas vermelhos e inchados de tanto chorar. Quando ela falou, com a voz fraca e trêmula. Senhor, pode nos ajudar? Nathan percebeu um desespero genuíno na voz dela. De perto, a situação parecia ainda pior. As roupas das crianças estavam sujas e úmidas. Os bebês pareciam dormir. O Nathan sentiu um aperto no peito. Talvez fraco demais para chorar. Sim, eu posso ajudar. Onde estão seus pais? A garota apertou os lábios com força, como se tentasse não chorar. Minha mãe. Ela começou, mas a conversa foi interrompida quando um dos bebês soltou um gemido fraco. Seu rosto se contorceu em puro desespero. E então aconteceu. Com um movimento repentino, a menina estendeu os 2 bebês em direção a Nathan. Seus olhos azuis agora transbordavam de lágrimas. Deixaram marcas limpas em seu rosto sujo. Por favor, guardas, sua voz falhou. Eu desabei em soluços. Não aguento mais ver meu irmãozinho definhando de fome. Foi como. E se algo se quebrasse dentro de Nathan? Algo que estivesse duro, frio e morto há anos. Ele sentiu um nó na garganta. E para sua surpresa, uma lágrima quente escapou de seu olho, rolando por sua bochecha. Pela primeira vez em anos, como muitos. 5, 10 Nathan Cole estava chorando. Não era um choro dramático, apenas isso. Uma única lágrima, carregando todo o peso da solidão. Arrependimento, a vida vazia que ele tinha construído para si mesmo. Não consigo mais, continuou a garota, com a voz embargada. Eu tentei. Juro que tentei cuidar deles, mas não tenho mais comida, o Luke está com febre e o Ben não para de chorar. Nathan ajoelhou-se à sua altura. Qual é o seu nome? Sadie, ela murmurou, ainda segurando os bebês saíram. Sadie. Eu sou Nathan. Vou ajudar você e seus irmãos. Certo. Ela não tinha planejado dizer isso. As palavras simplesmente saíram.
Os olhos da garota se arregalaram como se ela não pudesse acreditar. Sério. Sério. Nathan não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Cuidando de crianças. Ele que tinha falhado como pai, tendo passado anos construindo muros para se proteger dos sentimentos. Era loucura, mas algo. Uma força maior que a razão moveu agora. Você tem para onde ir. Qualquer pessoa que você possa. Ficar comigo. Sadie balançou a cabeça, o lábio inferior tremendo. Então venha comigo. Vou-te levar para um lugar quente, e vamos conseguir comida e roupas secas. Sem pensar nas consequências, sem considerando o que isso significaria para sua vida cuidadosamente orquestrada, Nathan Cole, o bilionário que acabara de arruinou uma reunião de negócios multimilionária e abriu os braços. Sadie hesitou. Por apenas um segundo, antes de lhe entregar um dos bebês. A criança era mais leve do que deveria, seu corpo febril. Mesmo através dos cobertores úmidos. Este é o Luke, disse ela, ainda segurando o outro bebê. E este é o Ben. Oi, Luke, Nathan murmurou, posicionando o bebê nos braços de forma desajeitada, percebendo o quão despreparado estava. Vamos sair daqui. Aqui, ok. Ele acenou para um táxi, o motorista lançou um olhar desconfiado para o quarteto, um homem encharcado terno, uma garotinha suja e dois bebês enrolados em cobertores desbotados. Onde também, senhor? Nathan deu o endereço de seu apartamento de cobertura. O táxi parou. Partindo, deixando para trás o parque e seus visitantes habituais, que continuariam suas vidas normalmente. No banco de trás, Sadie. Ela manteve os olhos fixos em Nathan, uma mistura de esperança e desconfiança em seu olhar cansado. Vai ficar tudo bem, disse ele, não. Sabendo se ele conseguiria cumprir essa promessa. Durante a viagem, Nathan tentou formular perguntas em sua mente. Onde estavam esses de onde vieram as crianças? Onde estava a mãe? Quanto tempo elas ficaram sozinhas? Mas toda vez que ele abria a boca para o perguntar, ele percebeu o olhar cansado de Sadie e decidiu esperar. Ela parecia sobrecarregada. Já chega. Luke cochilava em seus braços. Um sono inquieto. De vez em quando, o bebê tossia ou choramingava. Nathan conseguia sentir o calor da febre através dos cobertores. Precisavam chamar um médico. Provavelmente. Mas primeiro, um lugar seguro e aconchegante. O táxi parou no luxuoso prédio onde Nathan morava. O porteiro quase caiu da cadeira quando viu Nathan Cole entrar com 3 visivelmente crianças carentes. Sr. Cole, o senhor está bem. Devo ligar para alguém. Estou bem. Thomas. Por favor, não ligue para ninguém, e eu agradeceria sua descrição. A última frase veio acompanhada de um olhar significativo. Thomas assentiu, perplexo. Claro, no elevador privativo que levava diretamente à cobertura, Sadie permaneceu em silêncio, com os olhos arregalados refletidos nas paredes espelhadas. Luke continuou dormindo nos braços de Nathan, mas Ben começou a choramingar nos braços da irmã. SHHH, Ben, sussurrou Sadie, embalando-o. Com cuidado. Você terá comida em breve, eu prometo. O elevador abriu diretamente na sala de estar da cobertura. Nathan viu sua casa pelos olhos de Sadie. O espaço impecável e imenso, frio e estéril, elegante, porém impessoal. Móveis. A arte abstrata nas paredes custa mais do que muitas pessoas ganham em toda a vida. Um lugar feito para impressionar. Não para morar. Vamos lá, disse ele, guiando-os pelo apartamento. Vamos encontrar um lugar para vocês se estabelecerem. O apartamento tinha 4 suítes além da suíte principal. Todas impecavelmente decoradas. Todas completamente desocupadas. Nathan escolheu a mais próxima da dele. Você pode ficar aqui por enquanto. Tem um banheiro ali. Você pode tomar um banho quente e eu vou te ajudar. Você tinha algo para comer. Sadie não se mexeu. Seus olhos percorreram cada canto como se procurando armadilhas ou memorizando rotas de fuga. Nathan reconheceu aquele olhar. Ele próprio o utilizou em negociações hostis. Cautela. Desconfiança, preparado para o pior. Sadie, disse Nathan gentilmente. Eu sei que você não me conhece. Você não tem motivo para acreditar em mim, mas prometo que você estará segura aqui. Ela ainda não parecia convencida. Certo, vou buscar toalhas e roupões. Você pode se aquecer e depois pensamos no próximo passo, ok? Um leve aceno de cabeça. Isso era o máximo que ela podia oferecer por enquanto. Nathan foi até o armário de roupas de cama pegar toalhas.
Ele se sentia estranhamente nervoso, como se prestes a fechar o maior negócio da sua vida. De certa forma, talvez estivesse. Enquanto ele pegou toalhas macias e roupões de banho, e lembrou-se da última vez que tivera crianças em casa. Dylan e alguns amigos. Comemorando um aniversário que Nathan quase perdeu por causa de uma teleconferência. Lauren havia planejado tudo, o bolo, os presentes, as atividades. Nathan apareceu nos últimos 20 minutos com um sorriso forçado e um presente comprado por sua secretária. O olhar de decepção de Dylan ainda o assombrava. Quando ele retornou para no quarto, Sadie estava exatamente onde ele a havia deixado, como se ela tivesse medo de se mexer. Ben chorava mais alto agora, um choro agudo de fome ou desconforto. Ele devia estar com fome, disse Nathan, entregando-lhe as toalhas. Vou ver o que encontro na cozinha. A cozinha de Nathan raramente estava vazia. Usado. Ele geralmente pedia comida para viagem ou comia fora. Ele abriu a geladeira, quase vazia, exceto por algumas garrafas de água, uma garrafa de champanhe e um pote de azeitonas. A despensa não estava muito melhor. Algumas latas de atum, um pacote de arroz, café, chá e biscoitos importados. Droga. Ele murmurou. O que as crianças pequenas comiam? Ele não tinha ideia. O que os bebês comiam? O que ele precisa nessa idade? Leite. Comida para bebê. E onde ele conseguiria isso agora? Ele decidiu. Para começar, arroz. Era simples, neutro. Ele pegou uma panela que nunca tinha usado, ainda com a etiqueta de preço, e colocou água para ferver. Suas mãos, normalmente firmes ao assinar contratos multimilionários, pareciam desajeitadas ao medir o arroz. De volta à suíte, ele encontrou Sadie sentada na beira da cama king size, com os dois bebês ao lado. O banho é, se quiser, está pronto. Estou preparando algo para você comer. O que você está preparando? Perguntou Sadie, falando pela primeira vez. Desde que cheguei. Arroz. É tudo o que tenho no momento, mas podemos pedir mais comida depois. Um pesado silêncio se instalou. Nathan percebeu o quão surreal era a situação. Um homem de 48 anos. Um homem está levando 3 crianças desconhecidas para seu apartamento. O que os vizinhos pensariam? E o conselho administrativo do prédio? Diga. E, mais importante, o que diabos ele estava pensando? Preciso verificar o arroz, disse ele, recuando em direção à porta. Fiquem à vontade. De volta ao na cozinha, Nathan encarava a panela borbulhante. Sua vida estava completamente fora dos trilhos agora. Desde que viu a foto de Dylan que ao chegar em casa, para seus 3 filhos, era como se um furacão tivesse virado seu mundo de cabeça para baixo. O que sou eu? O que vou fazer com eles? Sussurrou para si mesmo. Não sei como cuidar de crianças. A lembrança de a imagem do pequeno Dylan pedindo ajuda com a lição de casa ecoava em sua mente. Agora não, filho. Estou ocupado com o trabalho. Nathan sentiu uma pontada de medo genuíno. E se ele falhasse com essas crianças como havia falhado com o seu próprio filho? O próprio filho. E se ele não pudesse ajudá-los? Pior, e se ele acabasse os machucando de alguma forma? O cheiro de algo queimando trouxe-o de volta à realidade. O arroz. Ele tinha esquecido de baixar o fogo. Droga. Isso. Exclamou ele, tirando a panela do fogo. Tarde demais. O fundo estava queimado. Droga. 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 Uma presença silenciosa o fez-se virar. Sadie estava parado na porta, observando-o com olhos cansados. Nathan se sentia ridiculamente inadequado sob o olhar daquela criança. Desculpe pela palavra, e desculpe, queimei o arroz. Sadie aproximou-se lentamente e espiou a panela. Queimou só um pouquinho na ponta. Fundo. O resto ainda está bem. Nathan olhou novamente para a panela. Ela tinha razão. A camada superior de arroz ainda parecia comestível. Achei que tinha estragado tudo, confessou ele. Sadie deu de ombros. Eu já comi, pior. Algo naquela simples afirmação atingiu Nathan profundamente. O que aquela criança havia passado? Que tipo de vida ela tinha antes dele a encontrar naquele parque? Os bebês, seus irmãos, o que eles comem? Eles comem de tudo agora, mas de tudo bem macio. Talvez se você amassar o arroz. Nathan tentou disfarçar o choque. Bebês tão pequenos já comendo comida sólida. Mas o que ele sabia sobre crianças? Claro, vamos amassá-la para elas.
Ele encontrou algumas tigelas e utensílios, serviu o arroz, amassando uma porção com um garfo. Você também deve estar com fome, disse ele, colocando uma tigela na frente dela. Sadie olhou fixamente para a comida, mas não se mexeu. Você pode comer, incentivou Nathan. Ainda hesitante, ela pegou uma colher e provou um pouco de arroz. Nathan percebeu o quanto ela se esforçava para comer devagar e educadamente, embora seu corpo provavelmente desejasse devorar a comida. Preciso banhá-los, disse Sadie, com os olhos fixos no arroz. Estão molhados e frios. Coma primeiro, respondeu Nathan. Depois eu te ajudo com eles. A menina hesitou, mas a fome falou mais alto. Ela comeu algumas colheradas de arroz lentamente. Primeiro, depois com mais urgência. Tem mais se você quiser, ofereceu Nathan. Ela balançou a cabeça, mas seus olhos diziam o contrário. Sadie, coma o quanto quiser. Depois, nós cuidaremos de você. Irmãos. Certo. Obrigada, ela murmurou, servindo-se um pouco mais. Nathan encontrou uma maçã solitária na fruteira, cortou-a em pedaços pequenos e colocou-os no prato de Sadie. A maçã está boa, também, disse ele depois de provar um pedaço. Após um momento de hesitação, acrescentou, o arroz está bom, mesmo com a parte queimada, fundo. Então, quase imperceptivelmente, um pequeno sorriso surgiu no canto da boca dela, tão rápida que poderia ser a imaginação dele. Mas Nathan sabia que não era. Aquele pequeno gesto de confiança. Encheu seu peito com uma sensação que não sentia há anos, como se algo muito antigo e esquecido dentro dele tivesse. Começou a mexer novamente. Enquanto Sadie comia, Nathan preparava tigelas para os bebês. Luke e Ben ainda estavam no quarto, sem dúvida precisando desesperadamente de um banho e comida. Ele não tinha experiência com crianças pequenas, mas ele suspeitava que elas precisavam de algo mais do que arroz amassado. Precisamos de comida de bebê adequada, disse ele. E fraldas, roupas, muitas coisas. Você é rico, observou Sadie, lançando um olhar de relance. Em volta da cozinha luxuosa. Você pode comprar tudo isso. Nathan seguiu o olhar dela. A cozinha de design, os eletrodomésticos de última geração que ele raramente usava, o mármore importado. Sim, ele podia comprar qualquer coisa assim. Crianças eram necessárias. Dinheiro, pelo menos, não era um problema. Sim, admitiu ele, sentindo uma estranha vergonha de sua riqueza diante do sofrimento deles. Amanhã de manhã, iremos às compras. Por esta noite, teremos que nos virar com o que temos. Sadie terminou de comer, raspando o prato até ficar limpo. Obrigada, disse ela novamente, e agora o sorriso dela estava um pouco menos tímido. Vou dar banho neles agora. Precisa de ajuda? Não. Ela respondeu rápido demais. A desconfiança ainda estava lá. Tudo bem, estarei aqui na cozinha se precisar de mim. Sadie assentiu com a cabeça e saiu. Nathan começou a limpar, sentindo o peso do últimas horas. O que começou com uma foto antiga encontrada por acaso se transformou nisto. 3 crianças desconhecidas em seu casa. Uma responsabilidade para a qual ele estava totalmente despreparado. O que estou fazendo? Ele sussurrou novamente, mas sem a mesma ansiedade de antes, porque, apesar do medo e da inadequação, algo dentro parecia que ele havia despertado. Um propósito, uma necessidade que não vinha de fora. Negócios, sucesso, mas vindo de dentro, de um lugar tão profundo que ele havia esquecido que existia. Nathan ouviu o som de água corrente no banheiro da suíte. Ele imaginou Sadie tentando dar banho em 2 bebês ao mesmo tempo. Deveria ir ajudar ou respeitar a necessidade de privacidade dela. Ele decidiu providenciar mais lanches para eles. Encontrou uma caixa de biscoitos importados e a colocou lá. Algumas maçãs foram colocadas em um prato, mais maçãs foram fatiadas e água fresca foi servida nas xícaras. Enquanto ele Nathan arrumou tudo em uma bandeja e se lembrou de quantas vezes Lauren tinha feito isso para Dylan. Quantas vezes? Ela preparava as refeições, dava banho, contava histórias e falava sobre quantas vezes ele havia sentido falta dela. Aqueles momentos, soterrados em trabalho, reuniões, negócios. Um riso fraco vinha de banheiro. O Ben ou Luke devem ter feito alguma coisa engraçada. Sadie parecia mais relaxado agora. Quando o chuveiro desligou, Nathan esperou alguns minutos, então bateu suavemente na porta. Trouxe mais algumas coisas para você comer, disse ele. A porta se abriu um pouco. Sadie ela espiou, envolta num enorme roupão que a fazia parecer ainda menor. Atrás dela, na cama, os 2 bebês se remexiam. Enrolada em toalhas, parecia mais alerta após o banho quente.
Obrigada, disse ela, pegando a bandeja. Luke gosta, maçãs. Ótimo, tem bastante. E água também. Você está bem aí dentro. Faça, você precisa de mais alguma coisa. Sadie hesitou, como se estivesse pensando em algo. Nossas roupas estão molhadas. Ah, certo. Deixe-me ver o que encontro. Nathan foi para o seu próprio quarto. Ele tinha camisetas que poderiam servir de camisolas para Sadie e talvez para os bebês. Não era o ideal, mas serviria. Ele trabalhou por uma noite. Voltou com as camisetas e as entregou pela porta entreaberta. Amanhã compraremos. Roupas adequadas, prometeu ele. Sadie assentiu, ainda cansada, mas visivelmente mais relaxada do que quando chegaram. Bem, disse Nathan, dando um passo para trás. Vou deixar você descansar. Se precisar de alguma coisa, estarei no quarto ao lado. Só ligar. Ok. Ok, ela murmurou, e então, quase inaudivelmente, disse, boa noite. Boa noite, Sadie. A porta fechou-se suavemente. Nathan ficou parado ali por um instante. Sentindo uma estranha mistura de emoções, preocupação, certamente medo do que estava por vir. À frente, mas também algo mais leve, mais quente, algo que ele não sentia há anos. Em seu próprio quarto, Nathan sentou-se na beira da cama e olhou para o telefone. Deveria ligar para alguém. Para a polícia, para os serviços sociais, para um advogado. O quê? Qual era o procedimento correto após encontrar 3 crianças abandonadas em um parque? Mas algo o detinha. A imagem de os olhos desesperados de Sadie imploravam por ajuda. A frágil confiança que começara a forma, o medo de que as crianças fossem separadas caso as autoridades se envolvessem. O que vou fazer? Ele sussurrou no apartamento vazio. Mas parte dele já sabia a resposta. De alguma forma, ao encontrar essas crianças, ao ver o desespero e a coragem daquela menina tão pequena, cuidando dos irmãos, despertaram algo que ele julgava estar morto. Em seu peito. Uma chance, talvez, uma chance de fazer algo certo, de não falhar nisso. Tempo. Ele fechou os olhos e viu o rosto de Dylan, depois sobrepôs os de Sades, Ben, e os rostos de Luke. Crianças que precisavam de um adulto que realmente se importasse, que estivesse presente, que colocam suas necessidades acima de tudo. Pela primeira vez em anos, Nathan Cole sentiu medo de fracassar. Algo pessoal, algo que realmente importava. 3 dias haviam-se passado desde que Nathan trouxera as crianças para casa. 3 dias de ajustes, aprendizado e pequenas vitórias. Nathan contratou uma equipe de compras para trazer tudo o que precisava. Crianças necessárias. Roupas, fraldas, brinquedos, comida adequada. O quarto de hóspedes precisa ser liberado rapidamente. Transformou-se num espaço acolhedor com 2 berços e uma cama confortável para Sadie. Os bebês já pareciam mais saudáveis. Luke não tinha mais febre e Ben estava sorrindo mais. Nathan aprendeu a trocar fraldas. Fraldas depois de assistir a alguns vídeos online, uma habilidade que ele nunca imaginou que precisaria. Ele cometeu erros, é claro. Fraldas ao contrário, leite derramado, macarrão queimado que ele tentou fazer para o jantar. Mas Sadie sempre estava lá. Observando, às vezes rindo baixinho de suas tentativas desajeitadas, outras vezes intervindo gentilmente para lhe mostrar o caminho certo. De modo que a desconfiança da garota foi diminuindo gradualmente. Ela não recuava mais quando Nathan se aproximava. Ela não verificava mais, ela ficava obcecada com os irmãos a cada poucos minutos. Conseguia dormir várias horas sem acordar em pânico. Pequeno progresso, frágil, mas real naquela noite, depois que os bebês finalmente adormeceram, Nathan encontrou Sadie sentada no sofá da sala, abraçando os joelhos e olhando para a cidade através das enormes janelas. As luzes lá embaixo formavam um mar de pontos brilhantes. Não consegue dormir? Perguntou ele baixinho. Para não assustá-la, Sadie deu de ombros, sem desviar os olhos da janela. Às vezes é difícil. Nathan, sentei-me na outra ponta do sofá, mantendo uma distância respeitosa. Eu entendo. Também tenho noites assim. Também. Silêncio. Nathan aprendera a não pressioná-la, a deixar Sadie ditar o ritmo. Suas interações. Ela tinha muros ao seu redor construídos por experiências que ele poderia mal conseguir imaginar. Daqui, você consegue ver o parque, disse ela finalmente, apontando para uma mancha escura em meio às luzes da cidade. Onde você nos encontrou? Sim, Nathan. Confirmado. Se você olhar durante o dia, poderá ver as árvores e o lago. Sadie assentiu com a cabeça, ainda olhando para fora. Dormimos ali por 2 noites.
Nathan sentiu uma pontada de tristeza. Seu peito. 2 noites ao relento com 2 bebês no frio do outono. Onde você estava assim antes disso? Perguntou ele cautelosamente. Sadie apertou os joelhos com mais força. Por um instante, Nathan pensou. Ela não respondia, que ele havia cruzado uma linha invisível em nosso apartamento até o dinheiro acabar. Dinheiro, sua mãe. Esquerda. Um aceno lento com a cabeça. Nathan respirou fundo. Sadie, você quer me contar? O que aconteceu com a sua mãe? Quer dizer, você não precisa se não quiser, acrescentou ele rapidamente. Mais silêncio. O tipo de um silêncio denso que parece conter histórias inteiras não contadas. Ela disse que ia sair para comprar cigarros. A voz de Sad era quase num sussurro, ela disse que já voltava. Nathan esperou, sem interromper. Isso foi há 3 semanas. Ela deixou dinheiro na gaveta da cozinha. Disse que era para emergências. Sadie mexia na barra da roupa, inquieta. Do novo camisão de dormir que Nathan lhe comprara, rosa com estampa de estrelas, que ela pedira timidamente. Esperei por ela. Para voltar. Eu cuidei de Ben e Luke do jeito que ela me ensinou. Dei banho neles, cozinhei, mas o dinheiro começou a faltar. Acabar. Sua voz era monótona, como se estivesse relatando o tempo, não descrevendo o abandono que sofrera. Eu usei o dinheiro para comprar leite e fraldas. Quando acabou, o senhorio bateu na porta. Ele disse que íamos ser despejados. Eu não sabia o que aquilo significava, mas estava com medo. Nathan observou sua silhueta esguia contra as luzes da cidade. Ela parecia tão pequena em comparação com o imenso mundo lá fora. Então peguei nossas coisas, apenas o que coube na mochila, e saímos. Pensei. Talvez pudéssemos encontrar minha mãe na rua. Você sabe por que ela não voltou? Perguntou Nathan gentilmente. Sadie balançou a cabeça negativamente. A cabeça dela. Às vezes ela desaparecia por 1 ou 2 dias, mas sempre voltava. Sempre. Até que não voltou mais, Nathan terminou. Até que ela parou, Sadie repetiu em um sussurro. Você tem outros parentes, avós, tios. Meu avô faleceu no ano passado. Minha avó. Eu não sei onde ela está. Mamãe disse que ela mora longe. E o seu pai? Sadie deu de ombros. Ben e Luke têm pais diferentes. E o meu pai? Mamãe disse que ele foi embora quando eu nasci. Não me lembro dele. Nathan absorveu cada palavra dela, juntando as peças. A vida de Sadie. Mãe solteira com 3 filhos. Sem apoio familiar. Provavelmente lutando contra seus próprios demónios. E então o abandono final. Na primeira noite, dormimos em uma estação de metrô, continuou Sadie. Mas um segurança. O guarda nos viu e começou a fazer perguntas. Fiquei com medo de que levassem os bebês embora. Mamãe sempre dizia que não podíamos. Não contem para ninguém que estamos sozinhos, senão nos separarão. A honestidade crua dessas palavras atingiu Nathan em cheio. O medo dessa criança. De estar separada de seus irmãos, da responsabilidade que ela havia assumido muito além de sua idade. Então, fomos para o parque. Era mais fácil nos escondermos lá. Durante o dia, fingíamos que estávamos esperando nossa mãe. À noite, dormíamos. Nos banheiros ou debaixo dos bancos. Sadie parou de falar. Uma única lágrima escorreu. Escorreu pelo seu rosto, mas ela o enxugou rapidamente, como se tivesse vergonha de demonstrar fraqueza. O que você fez foi muito corajoso, disse Nathan. Cuidar dos seus irmãos desse jeito. Eu não fui corajosa, respondeu Sadie. Minha voz tremia pela primeira vez. Eu estava com tanto medo. E quando eu te vi no parque, eu simplesmente não aguentava mais. Luke estava doente. Ben não parava de chorar. Eu estava exausta. A internação pareceu deixá-la ainda mais abalada. Dor física, como se admitir que havia chegado ao seu limite fosse um fracasso terrível. Sadie, olhe para mim. Ela se virou. Ela disse lentamente, o que você fez foi extraordinário. Muitos adultos não teriam conseguido o que você fez pelos seus irmãos. Você é a pessoa mais corajosa que eu já conheci. O lábio inferior de Sadie tremeu, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela lutou para se conter. Mas eu quase desisti delas, ela sussurrou. Quase as entreguei a você, e fugiu. Mas você não fugiu. Você ficou com eles. E agora vocês todos estão juntos, seguro. As palavras de Nathan pareceram abrir uma comporta.
De repente, o soluço de Sadie. Ela estava reprimindo tudo, mas finalmente explodiu. Seu pequeno corpo tremia sob o peso de tudo o que havia suportado. Nathan hesitou. Ele queria para abraçá-la, para confortá-la, mas ele não sabia se ela acolheria essa proximidade, se a permitiria. Para surpresa de todos, Sadie foi a primeira a se mover. Lentamente, quase com medo, ela deslizou pela sofá. Então, num movimento repentino, ela se atirou contra o peito de Nathan. Ela enterrou o rosto na camisa dele, deixando as lágrimas finalmente correrem livremente. Nathan ele a abraçou, sentindo como ela era pequena e frágil. Quanto tempo havia passado? Essa criança tem sido forte por todos os outros. Está tudo bem, murmurou ele, acariciando seus cabelos. Não tem problema chorar. E ela chorou. Chorou como provavelmente nunca se permitiu chorar na frente dos irmãos. Chorou pela mãe que ela não voltou, pelo pai que nunca conheceu, pelas noites frias e pelo medo, pela infância perdida tão cedo. Nathan a deixou chorar até que os soluços diminuíssem, até que sua respiração voltasse ao normal. Quando Sadie finalmente a puxou ao se afastar, ela pareceu subitamente envergonhada, como se tivesse acabado de perceber o quão perto havia se deixado chegar. Desculpe, disse ela. Murmurou, enxugando o rosto. Nunca peça desculpas. Nunca se desculpe por sentir. Sadie assentiu, ainda fungando. Um pouco. O silêncio retornou, mas agora era diferente, mais leve, como se algo tivesse se instalado. O fardo havia sido aliviado. E a sua família? Ela perguntou de repente. Você disse que mora sozinho. Onde estão? Eles. A pergunta pegou Nathan de surpresa. Agora era a vez dele de sentir o peso da vulnerabilidade. Eu perdi meu família também, respondeu ele após uma pausa. Não da mesma forma, mas eu os perdi. Sadie esperou, olhando para ele. Seus papéis as coisas se inverteram. Agora ela lhe ofereceu espaço para compartilhar sua história. Eu estava sempre ocupado, continuou Nathan, lutando com as palavras. Lauren, minha esposa, cansou de tentar. Meu filho Dylan, ele só queria um pai presente. A antiga dor ressurgiu, agora mais aguda do que nunca. Talvez porque pela primeira vez, ele compreendeu verdadeiramente o impacto da ausência de um pai. No dia em que ambos partiram, nunca mais tive notícias deles. Fui eu quem os afastou. Sem saber como ficar. Sadie baixou os olhos, compreendendo. Ela possuía uma sabedoria que vinha de experiências duras demais para alguém da sua idade. Por que você não vai atrás deles? Ela perguntou, com a franqueza infantil que às vezes só as crianças possuem. A pergunta atingiu Nathan como um soco. Por que ele não fez isso? O quê? O que o impediu, além do orgulho ferido, da vergonha, do medo da rejeição? Acho que não sei o que diria, admitiu ele. Como se desculpar por anos de ausência. Você poderia começar dizendo, me desculpe, sugeriu Sadie com a clara intenção de se desculpar. Lógica que só crianças conseguem ter. Nathan deu um sorriso triste. Não é tão simples assim. Os adultos sempre complicam as coisas, respondeu ela com uma sabedoria que ia além da sua idade. Nathan não pôde ajudar. Mas rimos apesar da dor. Sim, nós realmente rimos. O silêncio retornou. Mas agora. Era um silêncio compartilhado. O silêncio de duas pessoas que haviam revelado suas feridas uma à outra, de alguma forma, encontrado um ponto em comum. Chão. Acho que deveríamos tentar dormir um pouco. Nathan finalmente disse, amanhã podemos pensar no que fazer. Sim. Sadie assentiu, mas não se mexeu. E se minha mãe nunca mais voltar? Perguntou ela. Uma voz baixa. A pergunta pairou no ar, carregada de todas as suas implicações. Então vamos resolver isso juntos? Respondeu Nathan. Tudo o que sei é que você e seus irmãos estão seguros agora. E eu ajudar você no que eu puder. Seus olhares se encontraram e Nathan percebeu que estava fazendo uma promessa. Uma promessa da qual ele não tinha certeza se conseguiria cumprir. Poderia ficar. Mas naquele momento, ele falava sério. Talvez cuidando de você, ele disse, com a voz embargada pela emoção. É a única coisa certa que fiz em muito tempo. Sadie não respondeu com palavras. Ela simplesmente estendeu sua pequena mão e segurou a dele por um instante. Um gesto simples que transmitia confiança, gratidão e talvez o início da esperança. Então ela se levantou e caminhou em silêncio de volta para o quarto onde seus irmãos dormiam. Nathan permaneceu no sofá, contemplando as luzes da cidade lá embaixo. O mundo que ele conhecia havia mudou completamente em poucos dias.
E de alguma forma, pela primeira vez em anos, ele sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Era para ser. 2 semanas haviam-se passado desde a noite em que Sadie lhe contou sua história. Uma rotina inusitada havia-se estabelecido no apartamento de Nathan. As manhãs começavam cedo. Com os choros de Ben ou Luke, seguidos do café da manhã na cozinha, que agora estava sempre abastecida com itens próprios para crianças. Alimentos. Nathan havia aprendido a preparar purês, cortar frutas em pedaços seguros, e até faziam panquecas em formato de animais, o que fazia Sadie sorrir. As tardes eram preenchidas com brincadeiras no tapete da sala de estar, onde Nathan se viu sentado no chão construindo torres de blocos que Ben derrubava com risinhos. Luke estava tentando engatinhar, e Sadie observava tudo com alívio e cautela, como se ainda não conseguisse acreditar completamente em esta nova realidade. Karen, a assistente de Nathan, administrava os negócios dele de uma distância, perplexo com as instruções para cancelar todas as viagens e transferir as reuniões para videochamadas. Está tudo bem, Sr. Cole? Ela perguntava frequentemente. Perfeitamente bem, ele respondia enquanto tentava limpar o purê de cenoura da camisa. Mas apesar da aparente normalidade estar se instalando, uma crescente ansiedade atormentava Nathan. O que aconteceria a seguir? Quanto tempo levaria? Será que ele conseguiria manter essa situação indefinida? As crianças não tinham documentos. Não havia nenhum registro oficial delas. Morando em seu apartamento. Tecnicamente, o que ele estava fazendo poderia ser considerado sequestro. Numa tarde de quarta-feira, enquanto Sadie assistia a desenhos animados com os bebês no sofá, Nathan se trancou no escritório e começou a digitar no mecanismo de busca, como obter a guarda de crianças abandonadas. Os resultados o deixaram enjoado: processos legais, verificação de antecedentes, visitas domiciliares, avaliações psicológicas, busca por parentes biológicos e a possibilidade mais assustadora é que as crianças sejam colocadas em diferentes lares adotivos durante o processo. Não posso deixar que se separem, murmurou ele, fechando o navegador. Mas ele também não dava para continuar assim indefinidamente. Eventualmente, alguém faria perguntas. As crianças precisavam de ajuda. Cuidados médicos, educação, uma vida normal. Nathan sentia o peso da indecisão. Toda a sua vida foi construída sobre ações rápidas e decisivas. Ele nunca hesitou em fechar negócios bilionários. Mas isto desta vez foi diferente. Havia muito mais em jogo do que dinheiro. Na manhã seguinte, Nathan recebeu um telefonema inesperado do conselho de administração de sua empresa. Havia um problema urgente com um de seus funcionários. Grandes investimentos na Ásia. Sua presença foi solicitada imediatamente. Impossível. Ele respondeu: não posso viajar agora. Nathan, disse a voz grave. Do outro lado da linha, você nunca esteve indisponível antes. O que está acontecendo? Assuntos pessoais, ele interrompeu bruscamente. Nada que afete minha capacidade de administrar a empresa. Mas a verdade é que, pela primeira vez, sua atenção estava voltada para mim. Dividido. Enquanto falava ao telefone, seus olhos seguiam Sadie pela sala. Ela observava enquanto cuidadosamente cobria Luke, que dormia no sofá, com um cobertor. Depois de desligar o telefone, Nathan fez uma decisão. Ele precisava de ajuda profissional, alguém que pudesse aconselhá-lo sobre as opções legais sem ligar imediatamente para o tribunal. Sistema. Por meio de contatos discretos, ele agendou uma reunião com um advogado especializado em direito de família. Ele explicou sua situação ao telefone, usou os termos mais vagos possíveis, mencionando apenas que precisava de orientação sobre uma situação delicada, envolvendo crianças. A advogada, Dra. Melissa Ortiz, chegou ao apartamento. Na tarde seguinte, uma mulher de meia idade com expressão séria e uma pasta de couro. Nathan havia perguntado a Sadie para permanecer no quarto com os bebês durante a reunião. Sr. Cole, Dr. Ortiz disse após ouvir a história completa. Entendo sua preocupação, mas preciso ser claro. O que temos aqui é uma situação irregular. Tecnicamente, essas crianças estão desaparecidas. Se a mãe ela os deu como desaparecidos, e pode haver uma busca em andamento. Ela os abandonou, insistiu Nathan, sentindo a raiva crescer. Deixou uma criança cuidando de 2 bebês. Eu entendo sua indignação, mas legalmente nós é preciso seguir os procedimentos adequados. O primeiro passo é notificar os serviços sociais. As palavras serviços sociais fizeram Nathan cerrar os punhos. E o que aconteceria com eles? O Dr. Ortiz hesitou ligeiramente. Eles tentariam localizar a mãe ou outros parentes. Caso não tivessem sucesso, as crianças seriam colocadas sob os cuidados do Estado. A guarda é temporária enquanto seu pedido de custódia é analisado. Separados.
Possivelmente. Nem todas as famílias de acolhimento conseguem acomodar 3 crianças ao mesmo tempo, especialmente com 2 bebês. Nathan balançou a cabeça em sinal de reprovação. A cabeça dele inaceitável, Sr. Cole. Compreendo sua frustração. Mas quanto mais tempo você mantiver essas crianças sem informar as autoridades, mais complicada ficará a sua situação legal. Torna-se. A conversa continuou por mais 1 hora, com o advogado detalhando o longo processo complicado que se seguiria com o escudo. No final, Nathan se sentiu ainda mais ansioso. Eu preciso de pense, disse ele, acompanhando o Dr. Ortiz até a porta. Obrigado pelo seu conselho. Mas preciso de mais tempo. Não demore muito, ela advertiu. Quanto antes. Quanto mais cedo começar, melhores serão suas chances. Depois que o advogado saiu, Nathan pressentiu uma presença silenciosa atrás dele. Sadie estava parada no corredor, com os olhos arregalados e fixos nele. Quem era ela? Perguntou Sadie. Voz trêmula. Um amigo, um advogado que veio me dar um conselho. Sadie, o rosto dele empalideceu. Sobre nós. Nathan hesitou. Deveria mentir, protegê-la. Da verdade complicada. Mas algo lhe dizia que Sadie já havia enfrentado verdades duras o suficiente para ser poupado agora. Sim. Sobre você. Estou tentando descobrir como posso ajudar de forma mais permanente. Sadie. Com os olhos cheios de medo, ele perguntou, vai nos mandar embora? Não, claro que não, respondeu ele. Rapidamente, aproximando-me. Estou tentando encontrar uma maneira de você ficar legalmente. Você prometeu, ela sussurrou. Você prometeu que ficaríamos juntos, e ficaremos. Eu só. Preciso. O interfone interrompeu. Era o porteiro anunciando a chegada de um assistente social que o escritório de advocacia havia contratado para uma avaliação preliminar. Parte do conselho do Dr. Ortiz para fortalecer Nathan no futuro caso de custódia. Manda a subir, Thomas, respondeu Nathan, percebendo também. Ele não havia explicado essa visita a Sadie até tarde. A garota deu um passo para trás, com pânico nos olhos. Assistente social. Sadie, escute. É apenas uma conversa preliminar para me ajudar a entender o processo, mas Sadie já estava correndo de volta para o quarto. Nathan a seguiu. Sadie, por favor, confie em mim. Ela parou na porta do quarto, todo o meu corpo tenso como um fio esticado. Mamãe disse que os assistentes sociais separam famílias. Que não podemos confiar neles. Não é bem assim. Nathan tentou explicar. Eles querem ajudar. A campainha tocou novamente, indicando que a assistente social havia chegado. Chegou. Fique aqui com os bebês, disse ele. Vou falar com ela primeiro. Certo, então você decide se quer conversar. Também. Sadie não respondeu. Simplesmente entrou no quarto e fechou a porta. Nathan suspirou profundamente antes de responder à assistente social. A Sra. Peterson era uma mulher robusta de cerca de 50 anos, segurando um bloco de notas e com uma expressão analítica que parecia examinar cada detalhe. Ela entrou no apartamento, a poucos centímetros da porta. Sr. Cole, obrigada por me receber. O Dr. Ortiz me deu um breve resumo da sua situação, mas eu gostaria de ouvi-la por completo. Diretamente de você. Nathan a convidou para sentar e repetiu a história de como encontrou Sadie e os bebês no parque. Senhora. Peterson fazia anotações ocasionais, assentindo com a cabeça, e desde então, eles têm vivido. Aqui, sem nenhuma formalização legal, perguntou ela em um tom neutro, mas ainda assim acusatório. Sim, no início eu não sabia o que fazer, mas depois me apeguei a eles. Compreensível, mas problemático, comentou ela. Sr. Cole, suas finanças. A situação é obviamente confortável. Mas assumir a guarda de 3 crianças não se resume apenas a recursos materiais. Existem considerações emocionais e psicológicas, sem mencionar o seu próprio histórico familiar. Ela consultou suas anotações. Entendo que você tem um filho biológico com quem não mantém contato. Nathan sentiu a barriga. Queda. Sim, mas isso é diferente. Certamente, mas indica um padrão que nós é preciso considerar isso. Sr. Coles, serei franco. Seu perfil, o de um solteiro viciado em trabalho. Um homem sem experiência recente com crianças geralmente não é a pessoa ideal para uma colocação permanente, especialmente por 3 crianças traumatizadas. As palavras dela atingiram Nathan como golpes físicos. Dado a complexidade da situação, continuou a Sra. Peterson, elevando a voz. Ligeiramente, e devido à falta de uma estrutura familiar adequada,
é muito provável que, após notificar as autoridades, as crianças seria colocado temporariamente em um abrigo especializado, enquanto um pequeno ruído interrompeu a. Nathan virou-se e viu Sadie no corredor, com os olhos arregalados. Horror! Ela ouvira as últimas palavras. Seu abrigo, sussurrou ela, a palavra saiu como um gemido assustado. Ah, você deve ser Sadie, disse a Sra. Peterson. Ajustando os óculos. Podemos conversar um pouco. Mas Sadie já estava correndo de volta para o quarto. Nathan se desculpou e se retirou. E a seguiu, encontrando-a sentada na cama, com os joelhos encolhidos, balançando para frente e para trás. Sadie, começou ele, sentando-se ao lado dela. Não é o que parece. Você prometeu, ela repetiu, sem olhar para ela. Ele. Você prometeu que ficaríamos juntos e ficaremos. Isso é apenas parte da história. Processo. Mentiras, ela sussurrou. Adultos sempre mentem. Nathan tentou tocá-la. Braço, mas ela se afastou. Preciso terminar de falar com a Sra. Peterson, disse ele, sentindo-se impotente. Depois conversamos. Mais. Ok. Prometo que não deixarei ninguém separar vocês. Sadie não respondeu. Nathan relutantemente retornou à sala de estar, onde a difícil conversa com a Sra. Peterson continuou. Após uma hora de perguntas invasivas sobre sua vida, rotina e intenções, ela foi embora. Com o último aviso. Sr. Cole, minha recomendação é que o senhor formalize a situação o mais rápido possível. Quanto mais você esperar, mais complicada ela ficará. Quando ela saiu, o apartamento o silêncio oprimia Nathan. Ele foi ver como Sadie estava, mas ela fingiu estar dormindo. Virou-se em direção à parede. Os bebês estavam realmente dormindo em seus berços. Naquela noite, Nathan mal conseguiu dormir. Conseguiu. Ele me revirava na cama, repassando as palavras da assistente social. O medo nos olhos de Sadie, as promessas que ele fizera. O que era? Qual a coisa certa a fazer? Iniciar o processo legal e correr o risco de perder a guarda dos filhos ou permanecer nesta situação irregular. Podia desmaiar a qualquer momento. Por volta das 3 horas da manhã, ele se levantou para beber um copo d'água. Passando pelas crianças no quarto, ele abriu a porta silenciosamente para ver como estavam. No escuro, conseguiu distinguir os berços e a cama de Sadie. Todos parecia calmo. Voltou para o seu quarto, determinado a tomar uma decisão até de manhã. Talvez devesse ligar para Lauren. Conselhos. Ela sempre fora melhor em assuntos familiares. Mas essa ideia o fazia-se sentir ainda mais inadequado. Um homem que não conseguia ser pai do próprio filho e agora tenta criar 3 crianças traumatizadas. O sono finalmente o venceu. Madrugada. Quando acordou, já passava das 8, muito mais tarde do que o habitual. Desde a chegada das crianças, o apartamento estava estranhamente silencioso. Nathan levantou-se rapidamente e foi para o quarto ao lado. Ele abriu a porta e sentiu o sangue gelar. O quarto estava vazio, completamente vazio. Os berços, a cama, nenhum sinal de as crianças. Sadie, ele chamou, já correndo pelo apartamento. Luke, Ben. Nada além do eco da própria voz. Na sala de estar, ele notou a pequena mochila de Sadie, aquela que ela havia. Chegou com, mas já tinha ido embora. Na geladeira, faltavam algumas maçãs e garrafas de água. E na porta da frente, o registro do sistema de segurança mostrou que a porta havia sido aberta às 4h27 da manhã. Sadie a havia levado. Irmãos e saiu. No meio da noite, Nathan afundou no sofá, atordoado. O apartamento que, ao longo das últimas semanas, havia se enchido lentamente de vida, risos e pequenas pegadas, voltara a ser como era antes. Um espaço frio e vazio. Ele andava em círculos, com as mãos na cabeça, murmurando, eles foram embora. Eu também. O que eu fiz de errado? Devo ser uma pessoa horrível se ninguém quer. Fique comigo. As palavras jorraram, carregadas de uma dor antiga, agora com uma nova causa a ressurgir. A dor de abandono, rejeição. Primeiro Lauren e Dylan, agora Sadie, Ben e Luke. Aconteceu de novo, e Nathan não conseguia se livrar da sensação de que o problema era sempre ele. Sempre seria. 6 horas, 12 horas, 18 horas. Nathan perdeu a noção do tempo vagando pelo vazio apartamento. Ele ligou para o porteiro, para a segurança do prédio, para os funcionários dos prédios vizinhos. Ninguém tinha visto as 3 crianças. Partir no meio da noite. Como isso é possível? Nathan murmurou.
O desespero aumenta a cada minuto. Como 3 crianças pequenas simplesmente desaparecem. Seus pensamentos se atropelavam. Deveria chamar a polícia. Mas isso acionaria exatamente o sistema que Sadie temia, os serviços sociais. Estariam envolvidos. As crianças poderiam ser separadas. Por outro lado, 3 crianças estavam sozinhas nas ruas. 2 alguns deles eram bebês. Era outono. As noites estavam ficando mais frias e chuvosas. Ameaçou voltar. O que eu faço? Repetiu ele, passando as mãos pelos cabelos. Cabelos despenteados. Ele pegou o telefone, finalmente decidido a ligar para as autoridades quando a campainha tocou. 1, 2 vezes, 3 vezes em rápida sucessão. Nathan correu para a porta, com o coração disparado. Ele olhou pelo olho mágico e sentiu as pernas fraquejarem. Sadie, segurando Ben em seus braços, Luke ao seu lado, agarrado à sua perna. Ele abriu a porta com as mãos trêmulas. Nathan, disse Sadie, com a voz embargada. Ela começou a soluçar. Por favor, é o Ben. Nathan imediatamente percebeu o bebê. Seu estado era pálido, com os olhos semicerrados e respirando de forma rápida e rouca. O corpinho dele parecia arder de febre. Ele está muito quente, continuou Sadie, com lágrimas nos olhos. Fluindo livremente. Tentei dar-lhe um banho frio, como a mãe costumava fazer quando ficamos doentes, mas ele só está piorando. Nathan não hesitou. Pegou Ben dos braços de Sadie, sentindo um calor alarmante emanava do pequeno corpo. Entrem vocês 2, disse ele. Urgentemente, sem esconder sua preocupação. Vou chamar uma ambulância. Sadie entrou, puxando Luke pela mão. Eles pareciam exaustos, com as roupas sujas, os olhos fundos e o medo evidente em cada movimento. Nathan já estava ao telefone descrevendo os sintomas de Ben para os serviços de emergência. Depois de desligar, ele se virou para Sadie e estava parado, tremendo, na sala de estar. A ambulância está a caminho, disse ele, com a voz embargada. Ele vai ficar bem. Sadie, ela assentiu. Mas seu olhar era de puro desespero. Eu não deveria ter ido embora, ela disse. Sussurrou, olhando para o chão. A culpa é minha. Nathan ajoelhou-se à sua frente, ainda segurando Ben, que soltou um gemido fraco. Não é sua culpa, disse ele. Firmemente. Você está aqui agora. Você está seguro. Luke, ao lado da irmã, soltou um suspiro. Um pequeno gemido. Nathan percebeu que ele também parecia indisposto, pálido e com os olhos inchados. A campainha tocou novamente, a ambulância chegando com uma velocidade impressionante. Nathan abriu a porta e 2 paramédicos correram para lá com seus equipamentos. O bebê está com febre alta e dificuldade para respirar, explicou Nathan rapidamente. Começou hoje, pelo que entendi. Os paramédicos examinaram Ben com eficiência profissional. Um deles se virou para Nathan. Precisamos levá-lo ao hospital imediatamente. Você é o pai. A pergunta pegou Nathan de surpresa. Guarda. Ele olhou para Sadie, depois para Ben, depois para Luke. Sim, ele respondeu sem hesitação. Sim, eu sou o pai. Algo mudou na expressão de Sadie. Naquele momento, uma mistura de surpresa e talvez alívio. Vou na ambulância. Com eles, continuou Nathan. Sadie, você pode pegar jaquetas para você e para o Luke. Vamos todos juntos. A garota assentiu e correu para o quarto. Enquanto os paramédicos preparavam Ben para o transporte, Nathan olhou para o pequeno Luke, que estava ansioso e assustado. Ei, amigão, disse ele, agachando-se até à altura de Luke. Seu irmãozinho vai ficar bem. Tudo bem. Os médicos estão, vou ajudá-lo. Luke olhou para Nathan com os olhos arregalados, sem entender completamente, mas pressentindo havia segurança em sua voz. Ele estendeu seus bracinhos, pedindo para ser pego no colo. Nathan o levantou, sentindo um leve peso contra o peito. Sadie voltou com as jaquetas e uma pequena mochila. Vamos, disse Nathan, ainda segurando Luke. E não se preocupe, Sadie. Eu não vou te deixar sozinho. A viagem no atenção era palpável na ambulância. Ben estava conectado a monitores, recebendo oxigênio. O paramédico fez perguntas a Nathan. Para responder da melhor maneira possível, ciente do olhar atento de Sadie. Ele tem alguns problemas de saúde pré-existentes. Alergias. As vacinas dele estão em dia. Nathan hesitou, olhou para Sadie, improvisou respostas. Foi surreal.
Um homem que ele dedicou a vida aos negócios, e agora finge ser pai de 3 crianças que conheceu há menos de um mês. No hospital, o caos continuava. Ben foi levado às pressas para o tratamento enquanto Nathan, Sadie e Luke esperavam no saguão. Uma enfermeira apareceu com formulários para preencher. Nome completo da criança? Perguntou ela. Nathan. Ele olhou para Sadie, que parecia em pânico. Percebeu que não sabia o sobrenome das crianças. Talvez Sadie também não soubesse. Benjamin Cole, respondeu ele, tomando uma decisão. Ele tem 2 anos. Uma mentira, mas uma mentira. É necessário um documento no momento. E você é o pai, certo? Ele vai precisar do seu RG e do cartão do plano de saúde. Nathan entregou a identificação dele e o cartão do seguro de saúde premium que ele raramente usava. A enfermeira anotava os detalhes, ocasionalmente. Ela olhou para Sadie e Luke. E a mãe? Perguntou. Ausente, Nathan. Disse, sentindo Sadie ficar tenso ao seu lado. Estamos separados. A enfermeira assentiu com a cabeça, sem fazer mais perguntas. Entregou-lhe a papelada e voltou ao seu posto. Os 3 todos eles estavam sentados naquela sala de espera estéril. Luke adormeceu no colo de Nathan, exausto pela provação. Sadie permaneceu em silêncio, com os olhos fixos nas portas por onde Ben havia desaparecido. Sadie, começou Nathan após um longo silêncio. O que aconteceu? Porque você fugiu. A garota continuava olhando fixamente para frente, mas seus lábios tremiam. Você ia nos mandar para um abrigo, sussurrou ela. Eu ouvi aquela mulher falando. Não, Sadie. Eu jamais faria isso. Mentira. Ela o interrompeu. Finalmente, olhando para ele. Você chamou a assistente social. Eles iam nos separar. Nathan respirou fundo. Eu estava tentando encontrar uma maneira de manter vocês todos juntos legalmente para que ninguém pudesse nos separar. Eu errei ao não explicar isso para vocês. Melhor. Sadie estudou o rosto dele, procurando qualquer sinal de engano. Eu prometo, Sadie. Eu nunca quis me livrar de você. Então por que aquela mulher falou sobre um abrigo? Ela perguntou com uma voz baixinha e magoada. Porque existe um processo, regras que temos que seguir. Seguir, disse Nathan, tentando escolher as palavras certas. Mas eu nunca deixaria isso acontecer, nunca aconteceria. Antes que pudessem continuar, um médico apareceu à porta. Família de Benjamin Cole, Nathan estava de pé, ainda segurando Luke, que dormia. Sadie apertou firmemente a mão livre dele. Eu sou o pai, disse Nathan, a palavra soando cada vez mais natural. Seu filho está com pneumonia, explicou o médico. Uma infecção pulmonar, bastante grave para uma criança tão pequena, mas conseguimos controlar a febre e melhorar sua respiração. Nathan sentiu um alívio tão intenso que suas pernas quase cederam. Ele vai ficar bem? Sadie perguntou, com a voz quase inaudível. O médico sorriu gentilmente para ela. Ele irá, querida, seu irmãozinho está respondendo bem à medicação. Com os antibióticos e os cuidados adequados, ele deverá ficar bem. Que ele se recupere logo. Ele precisa ficar no hospital. Nathan perguntou, preocupado com a forma como as crianças iriam lidar com a situação depois. O susto recente deles. O médico consultou a ficha em suas mãos. Normalmente, sim, mas ele olhou para os 2 exaustos. Crianças. Como já baixamos a febre dele e os níveis de oxigênio estão bons, podemos liberá-lo para se recuperar. Em casa, se ele for monitorado de perto. Posso garantir isso? Respondeu Nathan com firmeza. Nesse caso, vou prescrever antibióticos e antitérmicos. Você precisará verificar a temperatura dele a cada 4 horas e garantir que ele beba bastante líquido. Fluidos, e volte imediatamente se a febre subir ou a respiração piorar. Nathan assentiu mentalmente, anotando cada detalhe. Instruções. Se preferir, posso recomendar uma enfermeira pediátrica para ajudar nos primeiros dias. Sim, por favor, Nathan. Concordou imediatamente. Qualquer coisa que o ajudasse a se recuperar. O médico entregou-lhe as receitas e explicou cada uma delas. Sadie absorvia toda a medicação. Ele ouvia atentamente, como se estivesse memorizando cada detalhe. Posso vê-lo? Perguntou ela ansiosamente. Claro. Estamos terminando. Aumentem a dose dos remédios dele, e então ele estará pronto para ir para casa. Minutos depois, eles foram levados para um quarto onde Ben estava deitado em uma pequena cama, ainda conectada a monitores, mas visivelmente melhor.
Seus olhos estavam abertos e ele deu um leve sorriso surgiu em seu rosto ao ver a irmã. Ben! Exclamou Sadie, correndo para o seu lado. Você está melhor. O bebê estendeu a mão para ela, e ela a segurou com cuidado. Nathan observava, Luke ainda dormindo. Em seus braços. Uma sensação estranha e poderosa o dominou. Uma mistura de proteção, ternura e determinação feroz. Essas crianças eram sua responsabilidade. Agora, seus filhos para todos. Intenções e propósitos. Enquanto as enfermeiras preparavam Ben para a alta, Nathan fez algumas ligações para Karen pedindo que ela preparasse o apartamento para o retorno deles. Para seu advogado pessoal, instruindo-o para iniciar imediatamente o processo de guarda provisória das 3 crianças e, finalmente, ao presidente do conselho da empresa dele, informando de que ele tiraria uma licença pessoal prolongada. 1 hora depois, todos estavam em um táxi. Voltando para casa. Ben dormia nos braços de Nathan, enrolado em cobertores do hospital. Luke, agora acordado, sentou-se no colo de Sadie. Ela parecia exausta, mas seus olhos permaneceram fixos nela. Seus irmãos. Sadie, disse Nathan gentilmente, quero que você saiba que eu nunca vou nos separar. Nunca. E farei tudo o que puder para que possamos ficar juntos. Como uma família. Ela olhou para ele, ainda cautelosa, mas com um lampejo de esperança. Promete? Perguntou ela baixinho. Prometo, respondeu ele com uma convicção que lhe veio à mente. Das profundezas do seu ser. Eu mudarei o que for preciso, minha casa, minha rotina, meu trabalho, para que possamos ser uma família de verdade. Sadie assentiu lentamente como se absorvendo cada palavra. Quando chegaram ao apartamento, Karen estava esperando com tudo preparado. O quarto das crianças estava arrumado, com berços limpos e a cama da Sades. Inventaram. A sopa caseira deles fervia no fogão. Os remédios de Ben, escolhidos. Os funcionários que vinham da farmácia estavam organizados com instruções claras. Nos dias seguintes, Nathan mergulhou de cabeça no assunto. Totalmente imerso nessa nova vida. Ele aprendeu a administrar medicamentos, a reconhecer os diferentes choros do bebê, como preparar refeições adequadas. Ele cancelou viagens de negócios e remarcou reuniões como videoconferências e reorganizou sua agenda para estar sempre presente. A enfermeira pediátrica que o médico recomendou. Ela vinha diariamente para ver como Ben estava, e o estado de saúde dele melhorou constantemente. Ela também ensinou Nathan sobre cuidados com bebês, desde como segurar um bebê corretamente até maneiras de estimular seu desenvolvimento. A maioria o mais importante é que Nathan iniciou o processo legal para obter a guarda provisória dos filhos. Seu advogado trabalhou. Navegando incansavelmente pela complexa burocracia, usando a influência e os recursos de Nathan para agilizar o processo. Foi uma batalha. Havia dúvidas sobre sua capacidade como pai solteiro, seu histórico familiar e o incomum circunstâncias em que as crianças chegaram. Mas Nathan persistiu, movido por uma determinação que surpreendeu até mesmo os seus associados mais próximos. 1 mês após a noite no hospital, Nathan recebeu o documento oficial concedendo-lhe a guarda provisória de Sadie, Ben e Luke. Ainda não era permanente. Haveria mais audiências, avaliações e relatórios. Mas foi um começo, um passo legal. Reconhecimento do que seu coração já sabia. Naquela noite, depois que os bebês foram colocados na cama, Nathan encontrou Sadie estava sentada à mesa da cozinha, concentrada em algo. O que você está fazendo? Perguntou ele, sentando-se ao lado dela. Sadie ela rapidamente cobriu o papel com a mão, como se fosse um segredo. Nada, murmurou, curando um pouco. Nathan ele sorriu. Tudo bem. Você não precisa me mostrar se não quiser. Ele se levantou. Para preparar um chá, dando-lhe espaço. Quando ele voltou com 2 canecas, chá para ele e chocolate quente para ela, Sadie tinha virado o papel, é para você, disse ela timidamente. Mas não está muito bom, Nathan pegou o desenho. Sentindo um nó na garganta enquanto examinava o desenho, ele pensou, era simples, feito com lápis de cor, mas inconfundível, figuras de mãos dadas, uma grande, obviamente ele, e 3 menores, Sadie, Ben e Luke. No topo, em letras cuidadosamente formadas, estava escrito, os Família Cole. Sadie, disse ele, com a voz embargada pela emoção. Esta é a coisa mais linda. O desenho que eu mais vi. Sério? Ela perguntou, incerta. Absolutamente. Posso ficar com ele? Ela assentiu, um pequeno sorriso iluminando seu rosto cansado. Naquela noite, depois Sadie finalmente foi para a cama, e Nathan pegou o desenho novamente. Ele o observou por um longo tempo, sentindo algo profundo.
E uma forte agitação o invadiu. Com cuidado, como quem manuseia um tesouro inestimável, ele colocou-o na gaveta do seu criado mudo. A família Cole, a família que ele quase perdeu tudo antes mesmo de começar. A família que ele agora estava determinado a proteger e amar contra todas as probabilidades. 6 meses se passaram desde aquela noite no hospital. A vida na cobertura de Nathan havia mudado completamente. O que antes era. O apartamento minimalista e impessoal agora mostrava claros sinais de vida familiar. Brinquedos espalhados pela sala de estar. Desenhos infantis colados na geladeira. Fotos emolduradas sobre as mesas. Nathan com as crianças. No parque, no zoológico, durante o primeiro Natal deles juntos. A rotina diária também havia mudado. Nathan agora começava cada dia preparando o café da manhã enquanto Sadie ajudava os meninos a se vestirem. As tardes eram reservadas para visitas ao parque. Noites para banhos, histórias e canções de ninar. Reuniões importantes eram agendadas durante o horário escolar de Sadie era normal, e as videochamadas aconteciam depois que as crianças dormiam. Para muitos, era difícil reconhecer um homem sorridente empurrando carrinhos de bebê no parque, como o bilionário implacável das salas de reuniões. Mas para Nathan, a transformação fazia todo o sentido. Era como se, durante anos, ele tivesse vivido apenas uma fração de sua vida, a parte dedicada ao sucesso profissional, enquanto o resto permanecia adormecido, à espera de ser despertado por as 3 crianças que agora ele considerava suas. A guarda provisória estava prestes a se tornar permanente. A assistente social quem antes assustava Sadie agora o visitava regularmente, impressionado com o progresso da família. Os advogados de Nathan eram confiantes de que, dada a ausência prolongada da mãe e a estabilidade emocional e material que ele proporcionava, a adoção seria uma opção viável. Era apenas uma formalidade. Tudo parecia estar se encaixando perfeitamente. Algo ainda incomodava Nathan nas horas silenciosas da noite. Faltava uma peça crucial, uma velha ferida que, apesar de todas as alegrias recentes, a dor ainda latejava. Dylan, seu primeiro nasceu o filho que ele não viu crescer. Numa manhã de sábado, enquanto brincava sob a supervisão da babá, Nathan se trancou em seu escritório. Sobre a mesa, uma folha de papel em branco e o caneta tinteiro que seu pai lhe dera na formatura. Ele nunca a usava para negócios, apenas para assuntos pessoais. Assuntos. Ele respirou fundo e começou a escrever. Lauren, espero que esteja bem. Sei que já faz muito tempo. Sei que talvez não queira notícias minhas. E tem todo o direito. Eu não estou. Escrevo para pedir perdão ou para reabrir feridas antigas. Escrevo porque algo extraordinário aconteceu na minha vida. Vida. Algo que mudou tudo. E eu senti que você e Dylan deveriam saber. 6 meses atrás, encontrei 3 crianças abandonadas em um parque. Uma menina e 2 bebês, seus irmãos mais novos. Eles estavam sozinha, com fome, apavorada. Não planejei nada. Não calculei nada. Simplesmente aconteceu. Trouxe-os para casa e decidi ficar com eles. Em breve serão legalmente meus filhos. Mas, no meu coração, já são. Por meio deles, Lauren, percebi tudo o que perdi. Tudo o que joguei fora quando escolhi o trabalho em vez da nossa família. Toda vez que recuso um convite para assistir Sadie recitar um poema na escola, me lembro das peças de Dylan que perdi. Na vez em que acordo de madrugada para acalmar Luke depois de um pesadelo, penso em quantas noites Dylan pode ter precisado de mim. E eu não estava lá. Não estou pedindo sua compaixão. Estou apenas compartilhando uma verdade que demorei muito para aprender. Nenhum profissional vale a pena perder o sucesso. Seu filho cresce. Sei que Dylan já deve ser um jovem adulto. Talvez esteja na faculdade, talvez. Já trabalhando. Não sei nada sobre o homem em que meu filho se tornou. E esse é o meu maior arrependimento. Não espero que ele me perdoe. Não espero recuperar os anos perdidos. Mas se um dia Dylan quer falar comigo, estou aqui de verdade. Não sou mais o homem que eu era, sempre ocupado, sempre distante, mas alguém que finalmente entende o que importa. Estou enviando algumas fotos da minha nova família. Se algum dia quiser conhecê-los, será muito bem-vindo. Com carinho e respeito, Nathan. Ele releu a carta várias vezes, ajustando uma palavra aqui, uma frase ali. Não era um contrato de $1 bilhão. Era algo mais importante do que isso. Quando finalmente ficou satisfeito, ele o colocou em um envelope. Com algumas fotografias. As crianças no parque. Ben dando seus primeiros passos. Luke Sadie ri enquanto tenta se alimentar sozinha e acaba toda suja de comida. Ela segura orgulhosamente seu primeiro boletim escolar.
Cartão. Ele escreveu o endereço com cuidado, o último que tinha para Lauren, um endereço tranquilo. Subúrbios em Connecticut. Ele nem sabia se ela ainda morava lá. Talvez a carta não chegasse. Talvez chegasse. Seria jogado fora sem ser lido. Mas ele tinha que tentar. Enquanto selava o envelope, ele ouviu o riso de Sad no outro quarto, seguido pelo balbucio animado do bebê. Ele sorriu, sentindo aquela sensação agora familiar. Uma onda de afeto o invadia sempre que pensava em seus filhos, em todos eles, inclusive em Dylan. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Por muito tempo, ele acreditou que sucesso significava construir impérios, acumular riquezas. Fortunas, conquista de mercados. Agora ele sabia que o verdadeiro sucesso era algo diferente, encontrado em pequenos momentos, em pequenas coisas. Mãos segurando as suas nos sorrisos que o saudavam no final do dia. Papai, a voz de Sad chamou do outro lado. Quarto. Ben está andando de novo. Venha ver. Já vou, respondeu ele, deslizando guardou a carta no bolso do paletó para enviar mais tarde. Antes de sair do escritório, deu uma última olhada na foto de Dylan. Em sua mesa, a única que ele havia guardado todos esses anos. Ao lado dela agora estava a de Sadie. Desenho. Nele estava escrito, Família Cole. Talvez um dia, pensou ele, aquela família pudesse estar completo. 3 semanas se passaram sem resposta à sua carta. Nathan tentou não se iludir. Afinal, tinha sido. Já se passaram anos. Lauren pode ter-se mudado. Dylan pode não querer contato. A vida. Seguiu em frente e agora tinha 3 filhos que precisavam de sua atenção e amor. A nova rotina da família Cole estava firmemente estabelecida. Estabelecido. Sadie frequentava a 3ª série em uma boa escola próxima, onde rapidamente fez amigos. Ben e Luke foram para um programa de cuidados infantis de meio período, dando a Nathan algumas horas para trabalhar em seu escritório em casa. Naquela quinta-feira à tarde, Nathan estava revisando alguns contratos enquanto os bebês tiravam uma soneca depois do almoço. Sadie voltaria da escola em 1 hora, levado por um motorista que Nathan havia contratado só para ela. Ele planejava levar as crianças ao planetário naquele fim de semana, parte de seu esforço para lhes proporcionar experiências divertidas e educativas. O interfone tocou, interrompendo sua participação. Seus pensamentos. Sr. Cole, disse a voz de Dorman. Há um jovem. Ele está aqui perguntando por você. Ele diz que é seu filho. Nathan sentiu o coração parar. Qual é o nome dele? Perguntou, com a voz repentinamente rouca. Dylan Cole, senhor. Um zumbido encheu os ouvidos de Nathan. A sala parecia girar. Dylan, seu filho, ali depois de todos esses anos. Mande subir. Thomas, por favor. Nathan desligou o telefone e ficou parado no meio da sala, sem saber o que fazer. Deveria esperar perto da porta, sentar-se. Deitado casualmente no sofá. O que ele diria? Como deveria agir? Antes que pudesse decidir, a campainha tocou. Ele deu um passo para trás. Respirei fundo, caminhei até a porta e a abri. Lá estava ele, Dylan, o filho que ele tinha. Não o via há 8 anos. Ele não era mais o menino de 14 anos que Nathan se lembrava. Ele era agora um jovem, alto, de ombros largos e com o queixo determinado da mãe, mas os olhos eram inegavelmente de Nathan. Azul intenso, observador. Dylan era tudo o que Nathan podia ter. O jovem não sorriu, mas também não demonstrou hostilidade. Havia com cautela nos olhos, uma expectativa contida. Ele perguntou, posso entrar, simplesmente. Claro, por favor. Nathan deu um passo para o lado, lutando para controlar o tremor nas mãos. É bom te ver, disse Dylan, entrando e lançando um olhar para ele. Ao redor. O apartamento havia mudado consideravelmente desde sua última visita. As obras de arte caras haviam sido substituídas por havia desenhos infantis emoldurados. Caixas de brinquedos, pilhas de livros de histórias na mesa de centro e um tapete macio com estampa de animais. Pegadas no chão. O lugar parece diferente, comentou Dylan, parando no meio da sala de estar. É tudo diferente, concordou Nathan. Você gostaria de se sentar? Posso fazer um café, ou estou bem assim? Obrigado. Um silêncio pesado se instalou entre eles, carregado por 8 anos de ausência e palavras não ditas. Recebi sua carta. Dylan finalmente disse, mamãe me passou isso. Ela está bem. Ela está bem. Casei-me novamente há 3 anos. Mark é um bom homem.
Nathan assentiu, sentindo uma pontada de tristeza, mas também um alívio genuíno por. Lauren já tinha seguido em frente. E você? Ele perguntou. Você está na faculdade ou? Eu me formei no ano passado, na Colômbia. Em Administração e Economia. Um pequeno sorriso involuntário surgiu no rosto de Nathan. Como seu pai? Não. Exatamente, disse Dylan, com um toque de frieza na voz. Estou trabalhando com investimentos sustentáveis, empresas que têm um impacto social e ambiental positivo. Isso é admirável, Nathan. Respondeu, genuinamente impressionado. Outro silêncio. Dylan parecia estar se recompondo. Seus pensamentos, decidindo como prosseguir. Então, disse ele finalmente, indicando-o arredores. Você tem filhos agora? Sim, respondeu Nathan, sentindo uma onda de emoção ao pensar neles. 3, como expliquei na carta, vocês os adotaram legalmente. Estamos finalizando o processo. Mas sim, para todos. Para todos os efeitos, eles são meus filhos. Dylan assentiu lentamente, assimilando a informação. Eu não esperava que você viesse, admitiu Nathan. Depois de todo esse tempo, pensei, eu também não esperava vir. Dylan interrompeu. Guardei sua carta por dias, sem saber o que fazer. Uma parte de mim queria jogá-lo fora sem ler. Outra parte estava curiosa. Eu entendo. Nathan murmurou. Então as fotos caíram do envelope, continuou Dylan. Eu vi aquelas crianças. Vi você com elas. Foi estranho. Nathan esperou, dando seu filho tinha espaço para se expressar. Por anos, continuou Dylan, com a voz mais firme. Agora. Eu contei a mim mesmo a mesma história. Você não sabia como ser pai. Você tem isso dentro de si. Os negócios sempre seriam sua única paixão. Cada palavra atingia Nathan. Como uma flecha precisa, mas ele sabia que merecia todos. Então eu vi aquelas fotos, disse Dylan. Você no chão brincando com bebês. Você numa apresentação na escola, sorrindo como um idiota. Todas as coisas que você nunca fez comigo. O dor na voz de Dylan era palpável. E Nathan sentiu lágrimas arderem nos olhos. Não sei o que dizer, Dylan, a não ser que sinto muito. Muito mesmo. Você merecia um pai melhor do que eu fui. Antes que Dylan pudesse responder, o som de passos miúdos o interrompeu. Ben apareceu. Vindo do corredor, acabara de acordar de seu cochilo, ainda de pijama, ele parou abruptamente ao ver um estranho no sala de estar, olhos arregalados. Pai? Perguntou ele, confuso. Nathan olhou de Ben para Dylan, momentaneamente congelado entre dois mundos. Está tudo bem, Ben, ele disse. Finalmente disse, aproximando-se e pegando o pequeno no colo. Este é o Dylan, seu irmão mais velho. Ben observou Dylan com curiosidade, depois sorriu timidamente e escondeu o seu rosto encostado no ombro de Nathan. Dylan observava a cena com uma expressão difícil de decifrar. Talvez surpresa, talvez mágoa renovada. Talvez algo mais complexo. Luke ainda está dormindo. Nathan perguntou baixinho ao menino em seus braços, tentando manter a situação o mais normal possível. Ben assentiu, acariciando seus olhos sonolentos. Quer assistir um pouco de TV enquanto ele acorda? Só um pouquinho. Certo. Ben assentiu com entusiasmo, e Nathan o carregou até o sofá, virando-se. Em um canal infantil com o volume baixo. Quando ele voltou para Dylan, seu filho observava atentamente. Você realmente tem, murmurou Dylan. O som da porta da frente se abrindo os interrompeu novamente. Sadie entrou, carregando sua mochila escolar. Mochila nas costas e conversando alegremente com alguém atrás dela. O motorista, Nathan supôs. Pai, a Sra. Miller disse que podemos ir. No sábado, Sadie foi ao Museu de Ciências e parou ao notar o visitante. Ah, desculpe. Eu não sabia que tínhamos visitas. Tudo bem, Sadie, disse Nathan. Gesticulando para que ela se aproximasse. Gostaria que você conhecesse alguém muito especial. Este é Dylan, meu filho. Os olhos de Sadie e os olhos dela se arregalaram. Ela olhou de Dylan para Nathan e de volta para Dylan, depois aproximou-se lentamente do jovem. Você é o Dylan de... A foto? Ela perguntou. Aquela que está na mesa do papai. Dylan pareceu surpreso. Ele guarda uma foto minha. No escritório dele, Sadie confirmou. Quando perguntei quem era, ele fiquei triste. Disse que era você, seu primeiro filho, e que sentia muita saudade.
Algo. Um lampejo passou pelo rosto de Dylan, suavizando momentaneamente sua expressão cautelosa. Eu sou Sadie, disse a garota. Continuou, estendendo a mão formalmente. É um prazer conhecê-lo. Dylan apertou a mão dela, um sorriso relutante surgindo em seus lábios. Seus lábios. Prazer em conhecê-lo também, Sadie. Você vai ficar para o jantar? Perguntou ela, sempre prática. Posso ajudar a preparar o jantar, mesa? Dylan hesitou, o sorriso desaparecendo. Não posso ficar muito tempo. Eu só vim ver. A decepção de Sadie era óbvia, mas ela se recuperou rapidamente. Talvez outro dia, perguntou ela, esperançosa. Dylan não respondeu diretamente, apenas olhando para Nathan com uma expressão complexa. Porque você não vê como está Luke? Nathan sugeriu a Sadie, pressentindo Dylan talvez queira privacidade. E veja se Ben se importa com a TV. Ela assentiu. Entendendo a mensagem não verbal. Foi um prazer te conhecer, Dylan, disse ela antes de ir embora. Espero que você venha. Ela volta em breve. Quando ela saiu, o silêncio retornou entre pai e filho. Ela parece ser uma ótima criança, comentou Dylan finalmente. Ela é, concordou Nathan. Todas elas são. Elas mudaram a minha vida. Dylan caminhou até a janela. Postura rígida, como se estivesse reprimindo uma tempestade de emoções. Por um longo tempo, disse ele sem se virar. Por aí. Eu estava com raiva. Muita raiva. Tentei te odiar. Teria sido mais fácil. Nathan ficou quieto, apenas ouvindo. Mas aí eu cresci e eu percebeu que não era ódio. Era mágoa. Decepção. Dylan finalmente se voltou para encarar o pai. Porque eu te amei e você não estava lá. A intensidade de essas palavras atingiram Nathan como uma onda gigante. Dylan, eu não vim para pedir desculpas, interrompeu Dylan. Eu vim porque eu precisava ver com meus próprios olhos para confirmar se o que aquelas fotos mostravam era real. E é? Perguntou Nathan, com a voz embargada. Mal se falava em voz alta. Dylan olhou para o local onde Sadie havia levado Ben, onde Luke provavelmente estava despertando. Então ele olhou para Nathan. Eu vejo o que você fez por eles, disse ele lentamente, com as palavras carregadas de significado. E pela primeira vez, senti orgulho de você. Nathan sentiu essas palavras como uma onda avassaladora de emoção. Orgulho. Dele. O filho tinha orgulho dele. De todas as suas conquistas na vida, nada parecia tão importante quanto aquela. Dylan respirou fundo. Observando o pai por um instante, acrescentou baixinho, não sei se consigo. Esqueça tudo, mas vejo que você está tentando. Isso significa muito. Só não. Desaparecer novamente. Nathan, com os olhos cheios de lágrimas, respondeu, não vou. Estou aqui. De verdade, por você, por mim. Um momento de compreensão silenciosa se passou entre eles. Não uma resolução completa, não um perdão total, mas um começo. Uma porta. Que depois de anos estava se abrindo apenas uma fresta. Dylan olhou para o relógio. Já temos que ir, perguntou Nathan, sem conseguir esconder a decepção. Você não precisa. Quer conhecer o Luke ou ficar mais um pouco? Hoje não, disse Dylan, pegando a jaqueta que havia deixado em uma cadeira. Preciso processar tudo isso. Nathan assentiu, tentando não demonstrar o quanto a partida repentina o magoara. Eu entendo. Eles caminharam juntos em silêncio até a porta. Antes de sair, Dylan fez uma pausa. Isto não significa que, começou ele, procurando as palavras certas. Não estou prometendo nada. Não sei se podemos consertar o que aconteceu. Quebrado. Eu sei, respondeu Nathan. Só o fato de você ter vindo já significa tudo para mim. Dylan assentiu com a cabeça, um gesto curto e tenso. Parecem ser ótimas crianças, disse ele. Olhando na direção de onde Sadie e as crianças estavam. Você está fazendo um bom trabalho com eles. Estou tentando. Continue assim. E ao ouvir essas palavras, Dylan saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Não havia mais nada. Um abraço, sem promessa de retribuição. Apenas aquele reconhecimento, você está fazendo um bom trabalho com eles. Isso significou muito para mim. Nathan, mais do que qualquer prêmio corporativo jamais poderia. Ele ficou parado ali, encarando a porta fechada, sentindo uma onda de
Emoções, tristeza pela brevidade do encontro, dor pelas feridas ainda abertas, mas também um fio frágil e tênue de esperança. Ele se foi? Perguntou a voz de Sad atrás dele. Nathan se virou para vê-la, carregando Luke enquanto Ben segurava sua perna. Sim, disse ele suavemente. Ele teve que. Vá. Ele vai voltar? Perguntou ela. Nathan olhou para a porta mais uma vez. Então olhou para os rostos expectantes de seus filhos mais novos. Não sei, Sadie. Espero que sim. Mas a escolha é dele. Ele olhou triste, observou ela com a perspicácia de uma criança que havia passado por dificuldades. Acho que ele está confuso, explicou Nathan, estendendo a mão para pegar Luke no colo. Às vezes, os adultos demoram mais do que as crianças para descobrir os sentimentos deles. Tipo, você demorou para descobrir que queria ser nosso pai? Perguntou Sadie. Nathan sorriu. Comovido por sua pergunta simples, porém profunda, ele respondeu, exatamente. Mas quando? Percebi que foi a melhor descoberta da minha vida, sorriu Sadie, satisfeito. Então ele também vai descobrir. Talvez, disse Nathan, sem querer. Para criar falsas esperanças. Enquanto isso, que tal fazermos aquele bolo de chocolate que vocês adoram? As crianças vibraram de alegria. Sugestão, e logo a cozinha se encheu de risadas e farinha voando. Mas enquanto ele ajudava Ben a mexer a massa e enquanto observava Sadie mostrar a Luke como ajudar, a imagem de Dylan permaneceu viva na mente de Nathan. Mente. Seu filho mais velho havia partido sem prometer voltar, mas ele havia retornado. Após 8 anos, ele havia dado o primeiro passo e, por ora, isso teria que ser suficiente. Mais 6 meses se passaram desde então. A visita de Dylan. Nesse tempo, muita coisa havia mudado. A adoção das crianças finalmente aconteceu. A união se tornou oficial após um processo que exigiu toda a perseverança e os recursos de Nathan. Sadie, Ben e Luke estavam oficialmente Cole. Seus nomes completos são Sadie Elizabeth Cole e Benjamin Thomas Cole. E Lucas Andrew Cole, escolhidos com cuidado, preservando suas identidades anteriores, mas simbolizando um novo começo. A rotina da família estava firmemente estabelecida, equilibrando o trabalho de Nathan, onde ele delegou-lhes muito mais responsabilidades e raramente viajava com Sads, acompanhando-o na vida escolar e na creche do menino. A empresa O Conselho, inicialmente cético em relação ao novo estilo de vida do CEO, acabou por aceitá-lo. Quando perceberam que, ironicamente, Nathan havia se tornado ainda mais eficiente em suas decisões, mais focado, mais decisivo, mais humano em sua liderança. Ao longo desses meses, Dylan ligou para algumas vezes. Conversas breves e cautelosas que gradualmente se tornaram mais frequentes. Ele enviou presentes no aniversário de Sadie, uma coleção de livros de astronomia que ela adorava. Eu também visitei mais 2 vezes. Visita curta, ainda marcada por um distanciamento emocional, mas sem atenção palpável daquela. Primeiro encontro. Naquela manhã de sábado em particular, Nathan estava fazendo panquecas na cozinha enquanto as crianças assistíamos a desenhos animados na sala de estar. Quase se tornaram um ritual de fim de semana. Panquecas em formato de animais, frutas cortadas em estrelas e corações, suco de laranja fresco, pequenos luxos simples que ele nunca imaginava que isso o faria tão feliz. A cozinha, antes imaculada e praticamente desenhos antigos, agora exibidos com orgulho, adornam a geladeira, utensílios coloridos foram comprados especialmente para as crianças, e pequenos objetos. Marcas de mãos borradas nos armários de baixo. Nathan não se importou. Bastante. Oposto. Cada sinal da presença das crianças o enchia de uma profunda satisfação que nenhum negócio jamais havia proporcionado. Entregue a ele. Crianças, o café da manhã está pronto, anunciou, colocando a última panqueca em forma de elefante no prato. Sadie chegou primeiro, guiando seus irmãos mais novos pela mão. Ben, agora com 2 anos e meio, metade caminhava com confiança, enquanto Luke, com quase 2 anos, ainda tinha dificuldades para se equilibrar. Portão entusiasmado de novos caminhantes. Olha, Ben, esta panqueca parece uma elefante, disse Sadie, ajudando-o a subir na cadeirinha. Fante, repetiu Ben. Aplausos. Nathan sorriu, observando-os interagir. Era incrível como Sadie, com apenas 8 anos, naturalmente assumiu o papel protetor de irmã mais velha. Ela tinha flashbacks ocasionais, pesadelos, momentos de ansiedade se um de seus irmãos chorasse por muito tempo, mas ela era em geral, está se desenvolvendo muito bem, transformando-se em uma criança alegre, inteligente e confiante. A escola tinha sido um desafio no início. Sadie nunca tinha frequentado aulas formais e sua adaptação foi gradual.
Nas primeiras semanas, Nathan recebia ligações quase diárias da conselheira escolar relatando episódios de choro ou momentos quando Sadie se recusou a se separar de seus pertences, agarrando-os com força em sua mochila, um comportamento que a psicóloga disse que isso era comum em crianças que haviam sofrido privações. Enquanto ajudava Luke a sentar-se, o telefone tocou. Sadie, pode começar a servir os meninos. Já volto. Ela assentiu, pegando algo. Cobrar competentemente. Olá, respondeu Nathan. Nathan, é a Lauren. Ele quase deixou o telefone cair. Lauren, sua ex-esposa, mãe de Dylan. Eles não tinham conversado diretamente ao longo dos anos. A pouca comunicação que existia era feita por meio de advogados ou, mais recentemente, pelo próprio Dylan. Lauren. Oi. Que bom ouvir sua voz. Um breve silêncio. Dylan me contou. Sobre as crianças, ela disse por fim. Sobre como você mudou. Sim, ele confirmou, sem saber como responder de outra forma. Como resumir em palavras uma transformação profunda nos últimos meses. Estou na cidade, continuou Lauren. Visitando minha irmã. Dylan sugeriu que eu desse uma passada para conhecê-los. O coração de Nathan martelado. Dylan tinha sugerido isso. Isso significava mais do que qualquer declaração direta jamais poderia. Claro. Quando você iria gostaria de vir? Na verdade, estou ligando do saguão do seu prédio. Só um instante, Nathan ficou sem palavras, atonito. Nathan. A voz de Lauren soou incerta. Se este não é um bom momento. Não, não, disse ele rapidamente. Por favor, suba. Estamos tendo café da manhã. Tem panquecas à vontade. Ele desligou, tentando processar a situação. Lauren estava ali agora, a mulher que ele. Uma vez amada, a quem ele magoou profundamente com sua ausência. A mãe de Dylan. Alguém que conhecia o antigo Nathan, não o homem que ele havia se tornado. Tornar-se. Quem era aquele, pai? Perguntou Sadie ao retornar para a cozinha. Era a mãe do Dylan. Minha ex-esposa. Ela está vindo me visitar. Os olhos de Sadie se arregalaram. A moça da foto do casamento que está no seu escritório. Essa mesma. Ela é bonita. Sadie comentou pensativa. Ela vai ficar para o café da manhã. Acho que sim, respondeu Nathan, percebendo como Sadie se sentia à vontade. Aceitamos a situação. Precisaremos de outro lugar à mesa. Quando a campainha tocou alguns minutos depois, Nathan sentiu um nervosismo que não experimentava desde a adolescência. Alisou a camiseta e passou a mão pelos cabelos. Ele ajeitou o cabelo e abriu a porta. Lauren estava tão elegante quanto ele se lembrava, ela cabelos loiros agora mais curtos, algumas rugas ao redor dos olhos, mas o mesmo olhar direto e inteligente. Oi, disse ela. Oi, ele respondeu, entre, por favor. Lauren entrou, observando o apartamento com curiosidade. É diferente, disse ela. Está tudo bem, comentou Nathan. Ele a conduziu até a cozinha, onde estavam as crianças. Ainda estavam terminando o café da manhã. Crianças, disse ele. Esta é Lauren, a mãe do Dylan. Sadie levantou-se imediatamente e ofereceu a mão. Olá, senhorita Lauren. Sou Sadie. Estes são meus irmãos, Ben e Luke. Lauren sorriu, apertando a mão de Sadie. Prazer em conhecê-lo, Te conhecer, Sadie. Dylan me falou muito sobre você. Sério. Os olhos de Sadie brilharam. Ele te contou sobre meus livros de astronomia. Estou lendo sobre Júpiter. Ele tem 79 luas conhecidas e a grande mancha vermelha. É uma tempestade gigantesca que já dura mais de 300 anos. Lauren riu, genuinamente encantada com a garota. Entusiasmo. Sim. Ele mencionou sua paixão por estrelas e planetas. Ele disse, você é muito inteligente. Sadie corou de prazer. Ele também é. Da última vez que veio, ele me mostrou como funciona um telescópio. Ele disse que me levaria ao planetário um dia. Lauren lançou um olhar para Nathan, uma mistura de surpresa e um toque de aprovação. Dylan havia comentado sobre levar Sadie ao planetário. Isso significava que ele estava planejando visitas futuras, mais aprofundadas. Envolvimento com a família. Gostaria de se juntar a nós, ofereceu Nathan, puxando uma cadeira. O resto do café da manhã transcorreu surpreendentemente tranquilo. Lauren conversou com Sadie sobre astronomia e ajudou Luke a não derramar nada. Seu suco,
e riu quando Ben tentou chamar sua atenção jogando pedaços de banana. Depois da refeição, enquanto as crianças foram para a sala de estar a brincar, Lauren e Nathan permaneceram à mesa em um silêncio tenso. Eles são adoráveis, disse ela. Lauren finalmente disse, eles são incríveis. Nathan concordou, eles mudaram a minha vida. Aparentemente, é o que parece. Nathan reuniu coragem. Lawrence, sobre o passado. Sinto muito por tudo, por não ter sido o pai que Dylan merecia. O marido que você merecia. Ela assentiu lentamente. Levou um tempo. Faz muito tempo, Nathan. Eu sei, mas nunca é tarde demais para mudar e consertar o que pode ser consertado. Será consertado. Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras. Dylan está tentando. Ele não vai admitir. Mas sua carta, aquelas fotos o afetaram. Ele quer acreditar que você realmente mudou. A esperança floresceu na casa de Nathan. Peito. Ele significa tudo para mim. Sempre significou, mesmo quando eu não conseguia demonstrar. A campainha tocou novamente, interrompendo-os. Esperando outra pessoa? Perguntou Lauren. Não, respondeu Nathan, levantando-se. Quando ele abriu a porta, sentiu o seu prenda à respiração. Dylan ficou parado segurando um pacote. Ei, disse ele, olhando apenas tão surpreso quanto o Nathan. Mamãe me disse que viria, então pensei que. Mas se este não é um bom momento. Não, não, disse Nathan rapidamente. Entre. Sua mãe está aqui. Nós acabei de tomar o café da manhã. Dylan entrou, olhando em volta, aparentemente procurando por algo. As crianças estão no sala de estar, explicou Nathan, compreendendo sua pergunta silenciosa. Eles mal tinham chegado à sala de estar. Na entrada, quando Sadie avistou Dylan e correu em sua direção. Dylan, você veio. Ela, exclamou, parando a um passo de distância. Você trouxe mais livros. Ele sorriu, um sorriso sincero. Um sorriso sem a tensão habitual. Não hoje, Star, mas eu trouxe outra coisa. Ele estendeu o pacote para ela. Para todos vocês. Sadie abriu cuidadosamente, revelando um jogo de tabuleiro familiar. Monopoly, ela exclamou. Igual àquele que você disse que jogava quando era criança. Achei que poderíamos tocar juntos, sugeriu Dylan. Você e eu contra, bem, o resto da família. A palavra família pairou no ar por um momento, carregada de significado. Pai. Ben gritou de repente, correndo em direção a Nathan e o abraçando pelas pernas. Todos se viraram para olhar para a criança. Era a primeira vez. A vez em que ele chamou Nathan de pai. Até então, era pai ou simplesmente pai. Pai, Luke repetiu o gesto do irmão e correu para abraçar as pernas de Nathan. Nathan sentiu um nó na garganta. Ele se ajoelhou, abraçando os dois, tentando. Contendo as lágrimas. Quando ergueu os olhos, viu Sadie observando, com um sorriso terno nos lábios. Vamos brincar. Papai. Ela nunca o havia chamado assim antes. Sempre Nathan, às vezes papai, mas nunca com esse carinho, intimidade. Pai. Isso significava muito mais. Nathan olhou para Sadie, vendo certeza, confiança, e pertencendo aos olhos dela. Sim, querida, ele respondeu, com a voz trêmula. Dylan observou, com um leve sorriso no rosto. Em seu rosto. Lauren, ao lado dele, tinha lágrimas nos olhos e estava tentando. Esconderijos. A manhã se transformou em tarde enquanto eles brincavam. Lauren e Nathan faziam o papel de banco, enquanto Dylan e Sadie formavam um grupo. Uma equipe imparável contra Ben, com ajuda constante, e Luke, que estava feliz empilhando dinheiro colorido e derrubando pequenos hotéis de plástico. Em certo momento, quando Sadie se levantou para pegar suco para todos, Lauren se aproximou de Nathan. Nunca pensei que veria isso, sussurrou ela. Dylan e você na mesma sala. Sem tensão, sem mágoa aparente. Nem eu. Nathan admitiu. As crianças são a ponte, não são. Principalmente a Sadie. Nathan assentiu. Ela tem um jeito especial com pessoas. Uma sabedoria que desmente sua idade. Provavelmente por tudo o que ela passou. Lauren observou a garota retornar com xícaras cuidadosamente equilibradas. Ela me lembra alguém, comentou. Quem? Dylan. Quando ele era pequeno, antes que as coisas mudassem. Essa observação chamou a atenção de Nathan. Como uma constatação. Era verdade.
A mesma determinação, a mesma inteligência brilhante, a mesma sensibilidade. Pai e filha, embora não fossem parentes de sangue, compartilhavam algo mais profundo. Horas mais tarde, depois de animadas partidas de Monopoly, pipoca e muitas risadas, as crianças finalmente estavam exaustas. Ben caiu. Luke estava dormindo no sofá e começou a ficar irritado, um sinal claro de que estava exausto. Lauren se despediu, prometendo voltar outro dia. Para surpresa de Nathan, ela lhe deu um breve abraço. Antes de partir. Você fez um bom trabalho, Nathan, ela sussurrou. Com todos eles. Estou orgulhosa de você. Os inesperados elogios aqueceram seu coração. De todas as pessoas, Lauren sabia exatamente o quanto ele havia mudado. O reconhecimento dela significava muito para ele. Do que qualquer outro. Surpreendentemente, Dylan ficou para trás. Vou ajudar a colocar as crianças na cama, ofereceu-se. Juntos, pai e filha. E o filho trabalharam em equipe. Dylan carregou um colchão para o quarto enquanto Nathan lidava com um Luke irritado. Sadie seguida, ajudando com o pijama e as escovas de dente, bem familiarizada com a rotina de dormir do irmão. Quando as crianças finalmente dormiram, Sadie pediu a Dylan que lhe lesse uma história também. Ele concordou imediatamente, sentando-se na beirada da cama. Sua cama. Nathan observava da porta enquanto Dylan lia O Pequeno Príncipe, usando vozes diferentes para cada personagem, com pausas para que Sadie pudesse fazer perguntas ou comentários. No final, ela mal conseguia falar. Mantenha os olhos dela abertos. Boa noite, Star, Dylan sussurrou, aconchegando-a na cama. Boa noite, ela murmurou sonolenta. Você vai voltar, né? Vou voltar, ele prometeu. Mais vezes, prometo. Satisfeita, ela fechou os olhos. Dylan demorou um instante, observando-a adormecer. Depois, juntou-se a Nathan no corredor. Enquanto caminhavam de volta para na sala de estar, o silêncio entre eles era confortável, não tenso. Sou muito bom com eles, comentou Nathan. Dylan deu de ombros. É fácil. Eles são crianças ótimas. São mesmo, concordou Nathan. A Sadie te adora. Dylan sentou-se em um sofá, de repente sério. Tenho pensado muito desde a sua carta sobre nós, sobre o que aconteceu, sobre tudo. Nathan estava sentado na poltrona. Do outro lado da mesa, dando-lhe espaço para continuar. Não foi fácil chegar aqui, confessou Dylan. Naquela primeira vez, eu estava pronta para ver o mesmo homem confirmar que nada havia mudado, que você ainda era a mesma viciada em trabalho que eu sempre conheci. Nathan não interrompeu, embora cada palavra cortasse um pouco. Então eu vi você com eles. Como você escuta a Sadie quando ela fala. Mas, na verdade, escuto como você é paciente com os meninos. Foi como ver um estranho. Um estranho que eu gostaria de ter conhecido quando era criança. Dylan permaneceu inquieto. E caminhou até a janela novamente. O mesmo lugar que haviam compartilhado em sua primeira visita. Nathan se juntou a ele, lado a lado. No reflexo, era evidente a semelhança entre eles. Mesmo perfil, mesmos olhos, mesma postura. Permaneceram em silêncio. Por um longo momento, contemplando a cidade. Então, sem aviso, Dylan se virou e abraçou o pai. Um abraço forte e desesperado que carregava anos de ausência e mágoa, mas também esperança e perdão. Nathan retribuiu o abraço com igual intensidade, sem conseguir conter as lágrimas que lhe escorriam pelo rosto. Era como se, naquele abraço, anos de distância se dissiparam, não completamente, mas o suficiente para que eles vissem um caminho a seguir. Quando finalmente se libertaram, Dylan olhou nos olhos do pai e disse: Vejo que você mudou. Você não é o mesmo homem. Eu ainda tenho muito a dizer. Dói, mas se você está mesmo aqui agora, talvez eu consiga superar. Tenha paciência. Comigo, pai. Nathan conteve os soluços. Esperarei o tempo que for preciso. Obrigado. Obrigado por me dar essa chance. Dylan ficou para o jantar e depois passou a noite em seu antigo quarto, agora transformado em um quarto de hóspedes. E na manhã seguinte, para surpresa de Nathan, ele sugeriu que todos vamos ao parque. Prometi mostrar ao Sadie como dobrar um barquinho de papel que realmente flutua. Ele explicou: podemos navegar com ele na água, o lago. Então, numa manhã ensolarada de domingo, os 5 foram ao parque, o mesmo parque onde tudo tinha acontecido. Tudo começou quando Nathan encontrou Sadie e os bebês meses atrás. Mas agora, em vez de medo e desespero, mas também luz do sol, risos, cobertores na grama e sorvete derretido em pequenas porções. Dedos.
Nathan observava de perto enquanto Dylan ensinava Sadie a dobrar o papel especial que havia trazido. O barco tomaram forma em suas pequenas mãos, guiadas pelos dedos mais habilidosos de Dylan. Ben e Luke corriam em círculos ao redor deles, parando às vezes para observar o progresso antes de retomar sua corrida enérgica. Explorações. Dylan se levantou e pegou a mão de Sad, sorrindo. Vamos, irmãzinha. Vamos ver se nosso barco flutua. Eles caminharam em direção ao pequeno lago, com os meninos logo atrás, gritando de alegria. Entusiasmado. Nathan seguiu a uma pequena distância, observando sem interferir. A cena diante dele era como uma pintura que ele jamais pensara ver. Seus 4 filhos juntos, unidos, uma família. Ele nunca imaginou que poderia ter uma família que ele nunca imaginou que merecesse. Nathan sentiu algo novo e definitivo se instalou em seu peito, uma sensação de pertencimento. Ele olhou para as 4 pessoas que agora faziam parte dele. Ele ergueu o seu mundo e disse, com a voz embargada pela emoção, meus filhos. Crianças. E assim, em meio a risos, passinhos e sorrisos genuínos, eles começaram um novo capítulo, uma família construída sobre a escolha de ficar. Sua família não foi formada por sangue ou acaso, mas sim por decisões conscientes de amor e presença. Uma família que, de maneiras diferentes, cada um deles tinha se esta história tocou seu coração. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Deixe um like, pois isso ajuda a recomendar esta história para mais pessoas. Veja.